Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos aqui começando mais um episódio do Namaracast. E do meu lado, meu camarada é o Cleitinho Fubá, Rafa Reise. Salve, salve, Pimenta. Suave, meu irmão? De boa, e você também? Tô ótimo, graças a É isso Deus. aí. E aqui na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, o nosso camarada Crildones. Tudo bom, Crildon? Opa, já estou aqui já há algum tempo, tomando algumas cervejas daquele jeito. É isso aí, daquele jeito, né? Rafa, fala pra gente quem que é o nosso convidado mais que especial de hoje. Cara, hoje a gente vai ter. Mano, é que nem o Crido falou, acho que hoje vai ser um episódio muito foda e a gente tá tendo a oportunidade de trocar uma ideia aqui com o Sasquatch. Sasquatch, seja muito bem-vindo. E, Obrigado. cara, fala um pouco, quem que é o Sasquatch? Fala pra gente aí. Pô, então, galera, meu nome é Ivan Sasquatch e eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu 4 graus e sou, assim, um dos poucos, vamos falar, porque eu não sei se há outros, não conheço outros deficientes visuais que competem na categoria profissional com pessoas sem deficiência. O único que eu conheço, se houver outros, me desculpem, mas o único que eu conheço que faz esse tipo de corre. E aí tem várias histórias, assim, aí vou ficar à mercê das suas perguntas, meus amigos. Ah, Sim. é isso aí. É isso Sasquatch, aí. seja muito bem-vindo. Obrigado. Mano, adorei te conhecer. A gente tava ali no backstage ali, conversando um pouco. É porque antes de começar, a gente já tava já numa resenha monstra. Foi muito top. E é isso. Então, galera, a gente se inscreve no canal se você não é inscrito aí. A gente tem a meta para bater de 1997 inscritos, falta pouquinho para bater. E compartilha se você gostou do conteúdo, se você gosta de assistir a gente. A gente vai deixar um QR Code também, caso você queira nos patrocinar, dar uma ajuda pra gente aí, né? Sempre bem-vindo aí, que sentir no seu coração fazer uma doação pra gente, a gente agradece aí, tá? E a gente tem uma parceria com a Skal. A Skal é uma empresa que vende suplementação alimentar. Lá você encontra whey protein, pré-treino, glutamina, creatina, squeeze, enfim. Tem A uns gente... bonezinhos de truck aqui, ó, que eu tô usando aqui, você vai achar lá. Sim, tem até uns bonés também lá. E pô, toda compra que você fizer lá, você colocar nosso cupom DONAMARA10, tá? Independente do valor, você ganha 10% de desconto. A gente vai deixar o site na descrição, tá certo? A gente também tem uma parceria com o Hugo Brandão, você que é um luthier muito foda. Se você tem instrumentos aí que precisa dar uma regulagem, ele é aqui de São Paulo, ali na Teodoro Sampaio. A gente vai deixar também aí o endereço na descrição e na tela também vai estar passando aí pra gente. E é isso. Tem um cerveja azul também, né? E o Cerveja Azul, você que gosta de música boa, você que quer conhecer bandas autorais de qualidade, fica aqui na Moca, tá? Um bar muito foda, que eu acho que ele funciona, se não me engano, de quinta a domingo, Isso. domingo, né? Isso. Enfim. E se você tem uma banda, você quer se apresentar, você tá começando a tocar e você quer tocar num lugar com ambiente de qualidade, com palco, com uma estrutura bacana, lá no Cerveja Azul, você entra no site www.cervejaazul.com.br, cadastra sua banda que eles vão ouvir com o maior carinho aí e com certeza vai te dar uma oportunidade aí de você fazer seu show para sua galera, para sua família. E é isso. Sasquatch. Então, gente, primeiramente, Pode falar, nem foi- vou perguntar, pode falar. não, a gente se divertiu muito. Cara, Uhum. foi muito bacana. Pô, eu tô aqui desde as 11 horas da manhã. Já estamos gravando já o quê? 5 e pouco Sim, da tarde. agora é 2 da manhã, caralho. Você é louco? 2 da manhã. Não, pô, sou cego, mas não sou mentiroso, né? É mais de 5 da tarde, ou seja, a gente ficou conversando aí mais de 6 horas, não sei se vai ter muito assunto. Mas assim, a gente comer bem, comemos, demos risada, se divertimos, foi, pô, muito, muito divertido. A gente ficou amigo. E assim, aqui é um ambiente familiar, tem a família deles que tá aqui, também ali fora. Sim. Pô, também tem meu amigo meu que me trouxe, que é o Henrique e tal, ele veio com o irmão dele, então uma galera, a gente se divertiu, rimos pra caramba. Então assim, primeiramente, agradecer muito a oportunidade e agradecer as boas risadas, porque o espaço aqui é bacana, poder falar um pouquinho da minha história, tentar motivar as pessoas, mas foi muito, muito, muito top, cara, me diverti demais. E tô aberto a perguntas, assim, mas aí é com vocês aí, tô aberto aí a Ô, saber. Sassá, a primeira pergunta que eu queria fazer, Sim. cego sonha? Sonha, cara, isso é uma pergunta interessantíssima, cara, a gente sonha colorido, normal. Eu sonho igual quando eu o enxergava, porque depois eu vou falar um pouco mais de como eu perdi a visão, Sim. Sim. mas eu perdi a visão com 28 anos, então, tipo, eu enxerguei normal. E eu sonho normal. E detalhe, eu sonho normal e em colorido, cara, como se já tivesse tudo do meu lado. E real pra caramba, a gente sonha normal. É muito louco, né, cara? E os sonhos são bem reais e é mó barato, porque assim, você sonha, aí você sente aquela realidade. Quando você acorda, você percebe que você continua deficiente, você fala, ixi, foi só um sonho, caceta.
Foi bem por aí, mas a gente sonha colorido e é direto. Eu não sou um cara que sonho todos os dias, mas quando eu sonho é bem real, cara. E é um pouco legal que eu nunca esqueço de como que é enxergar, como que é sentir o mundo assim. Como eu já enxerguei, eu entendo o mundo, assim, eu não tenho visão nenhuma mais, né? Meus nervos ópticos são todos atrofiados. Mas eu imagino as pessoas, eu imagino, assim, o formato das coisas, tudo que eu pergunto sobre o ambiente e fico imaginando o ambiente que eu estou, eu imagino tudo. Então, eu tento manter aquela conexão com o mundo visual também, entendeu? Sim. Legal. O Sasquatch, começou o lance ser faixa preta no judô, né? Não, jiu-jitsu. Jiu-jitsu, perdão. Eu sou É. faixa preta 4 graus de jiu-jitsu e sou faixa marrom de judô. Já tem uns 10 anos que eu sou faixa marrom de judô, mas judô é um pouco complicado você pegar a preta porque tem que fazer bastante curso. Tem a dificuldade de fazer os cursos e são caros. Como eu sou um atleta de baixa grana, então não tenho condição de fazer. Gostaria de um dia ser faixa preta de judô também. Até me encaixaria tecnicamente, mas eu não tenho condições financeiras para fazer. Mas de jiu-jitsu eu sou preta 4 graus. Sou preta há 17 anos já de jiu-jitsu. Ô Sasquatch, como é que o jiu-jitsu entrou na sua vida? Como é que você Bacana. começou a se interessar por essa modalidade? Cara, vixe, desde molequinho, 15 anos de idade. Você é daqueles que assistiam os filmes na televisão lá, os caras isso, bem quebrando? antes. Não, eu começava antes. Eu sempre gostei muito de artes marciais. Eu sou o cara que eu era criancinha, assistia Karate Kid, pá, e queria, meu sonho quando eu era pequeno, assim, era, tipo, lutar Muay Thai na Tailândia. Eu falei, não, vou lutar Muay Thai na Tailândia. Você vê como tem nada a ver com o que eu gostei depois. A gente é criança, a gente imagina várias coisas, várias Sim. doideiras, né? Eu gostava fiz Karatê quando era criança, tal. Tentei capoeira, mas sem chance, não Por tinha que capoeira habilidade. não... Não tive habilidade nenhuma. Capoeira exige uma certa ginga e não rolou, não era o meu esporte. Mas aí que aconteceu? Depois que eu cresci um pouquinho, tinha que se virar, família pobre e tal, tive que trabalhar. Então trabalhava bastante desde criança. Na verdade, sempre me virei desde 8 anos de idade. De 8 anos de idade eu fazia trabalho em lavar rápido e tal, e vai indo, mas trabalhar mesmo assim, sério, assim, 12, 13 anos já tinha que trabalhar sério fora tal. Então, não tinha que ajudar em casa, então não tinha grana. Então, primeiros esportes que eu conheci foi esse, não tinha como fazer. Aí um belo dia, tal, tava assistindo televisão, vi uns lutadores, vi o Vitor Belfort na televisão, falando sobre que ia lutar um UFC e tal. O que é isso? Fiquei empolgado. Passei a tentar conhecer, estudar. Aí comprei umas revistas de luta que falavam de jiu-jitsu, MMA, essas coisas. Comecei a me inteirar disso e achar bacana. Aí, o que aconteceu? Fui lá, despertão, assim, achando que era uma coisa simples, igual... Sim, porque capoeira é um esporte que, assim, você encontra barato, né? Jiu-jitsu, na época, esse 99, 98 para 99, era um esporte caro, um esporte de elite, de quem tinha dinheiro pra caramba. O que acontece? Eu fui numa academia, não tão perto de casa, que só tinha no Morumbi, eu morava no Campo Limpo. Cheguei na academia, fui perguntar o preço, quase que eu morri. Era tipo assim, o salário mínimo era R$ 200, uma coisa assim. A academia era mais do que meio salário mínimo, era impossível para uma pessoa pobre fazer. Aí o sonho acabou, fui ficando, até que eu melhorei um pouco de emprego, as coisas melhoraram em casa e eu comecei a fazer jiu-jitsu. Entrei consegui entrar numa academia de jiu-jitsu ali na Giovanni Gronk, que na época a academia chamava Peralta. Pô, e quem dava aula lá era um cara chamado Fernando Margarida, que foi um puta de um campeão das antigas dessa época. Aí, assim, esse cara, por um acaso, ele não tinha feito 20 e poucos anos na época, que era da MTV, foi um pouco antes disso. Mas ele já tinha visto algumas revistas de luta com ele. Quando eu vi o nome, eu falei, vou lá. Fui lá, o preço tava melhor, eu tava um pouco melhor, não era aquele preço de meio salário mínimo. Eu fui lá e consegui me matricular, e dali começou o jiu-jitsu. Aí comecei os treinamentos com ele e comecei a me desenvolver no jiu-jitsu. Foi a partir disso, E entendeu? como é que foi o primeiro dia na academia? Assim, você lembra? A Bastante. sensação de... Teve medo, a Bastante. sensação que você teve? Cara, eu queria tanto que eu não senti medo, mas assim, foi muito... Mas aquele nervosismo, assim, de... ansiedade, felicidade, assim, mas não chegava a ter medo, que eu queria muito, mas o que aconteceu? Eu passei mal naquele dia, porque assim... Deu caganeira? Não de medo, não, mas Sim. de cansaço mesmo, porque fazia uma musculaçãozinha de vez em quando, mas não fazia aeróbico, né? Chegou lá, nessa época o treino era muito físico. Hoje em dia o jiu-jitsu é físico também, mas você faz menos aquecimento que na minha época. Na minha época era mais 40 pesado, né? minutos de aquecimento, fazia muito Caraca, exercício 40 físico. minutos de aquecimento? Na minha época era assim, 40 minutos de aquecimento, 40 minutos porrada. Fazia uma posição ou outra, mas era mais porrada. Hoje em dia tem vários tipos de treinamento, modernizou bastante o jiu-jitsu. Hoje em dia tem vários tipos de treino, mas na época era mais assim. Então o que acontece? Gordinho, mole, fui fazer o aquecimento, cara, cansei pra caramba, mas dei o gás, cansei. Aí beleza,
saí de lá assim, cansado, mas bem. Na hora que chegou no ônibus, estava de pé no ônibus para ir embora, o cara começou a me dar uma moleza assim, mas assim, você quer sentar, você tá passando mal. Comecei até a tontear, eu consegui sentar, cheguei em casa mal, mas no primeiro dia, o que eu me lembro mais, a primeira coisa, a sova que você toma, porque você não sabe nada, e na época que eu comecei, a galera era impiedosa, você lutava com marrom, com roxa, lá não tinha preta, né? Só o professor que era preta, mas tipo marrom, às vezes, na época, no primeiro dia não tinha. No começo não tinha, mas tinha roxa pra baixo, que é o Van Damme perto de quem não sabe porcaria nenhuma, né? Aí o que aconteceu? Cara, putz, você toma aquele sova. Então, duas coisas que eu me lembro é que eu passei mal depois, e também que o cara dando aquele amasso, se sentindo sufocado, não entendendo o que tá acontecendo, querendo chamar sua mãe, o filho chora e a mãe não vê. Foi que Aquela mais me sensação de marcou. que eu vim fazer aqui, né? Isso. Aí no outro dia tinha de novo. Aí no outro dia cheguei, a mesma coisa. No terceiro dia, a mesma coisa. Passei aquela semana tomando aquela sova. Beleza, aí eu falei, o que eu vou? Vou pra frente, eu não vou, mas eu gostava muito, queria muito. Na semana seguinte foi ficando mais fácil até que você começa a bater em alguém, porque você brinca de apanhar, brincar de apanhar no começo, aí depois comecei a ir bem, batendo em alguém. Eu tinha uma coisa, a minha vantagem, que eu sempre fui mais fortinho, mais pesadinho, mais gostosinho assim, né? Então, quando você pega o jeitinho da coisa, você começa a amassar os caras. Quando não tem técnica, vai na força, no Jesus me salve, entendeu? E é assim. Aí foi mais ou menos assim que eu comecei, né? Foi assim que eu comecei o meu jiu-jitsu. Pô, legal, cara. Já achei Já massa. fazem, pô, 99 para agora, comecinho de 99 para agora, já vai para 25 anos, já no mínimo, se não for mais. Se for calcular, vai mais. Só de preta eu já tô com mais ou menos uns 17 anos, vai fazer 17 anos já de preta. Aham. Então tem bastante tempo que eu tô nessa. Mas aí naquela época você fazia de segunda a sexta? Segunda a sexta e. Nossa, mas você deixava nem os músculos descansar? Não, oh, gente. Assim, hoje em dia que eu sou um senhor já, eu cadencio bem, treino menos luta. Faço a parte muscular, físico, preparamento físico, mas eu treino-se menos luta. Atualmente estou fazendo também, gosto, o wrestling eu fazendo menos, mas eu gosto, quando tenho tempo eu vou, mas estou fazendo mais judô ou igual com o jiu-jitsu, porque é interessante, eu que sou mais pesado, jogo por cima, então a queda é muito, muito bacana de estar fazendo. Aí eu estou conciliando um pouquinho, mas na nossa época, tipo, treinava todo dia, e ainda é pouco, porque tem atletas que treina 2 vezes por dia todo dia. Tem cara que faz pelo menos 15, 16 treinos de luta, sem contar a preparação física. Tem cara que é monstro. Assim, eu já tive minha fase. O meu auge de treinar, quando eu era faixa azul, faixa roxa, eu treinava tipo 12 treinos de luta por semana. Caraca. Era 2 tipo, treinava de sábado tem a vez que treinava 3 vezes luta, sem contar musculação e outras coisas. Mas é que quando você tá novinho e você tá aprendendo, é mais fácil. Mas tem moleque que eu conheço, assim, onde eu treino na Gigo, que é na Vila Madalena. Lá tem bastante atleta, tal, e tem cara que treina 2, 3 treinos por dia só de luta. Para mim não dá. Para mim, eu treino 3 treinos, 4 treinos de luta, no máximo 5 por semana, e olha lá. Quando eu vou competir, eu treino mais, mas mantenho de 3 a 4 assim, lutas, e aí fico zoado. Infelizmente ou felizmente, a gente vai sentindo um pouco a idade, a gente quer se manter num nível bacana, a gente vai cadenciando, né? Mas nessa fase, todo mundo treinava, e ainda era uma fase arcaica ainda, treinava-se 5 vezes por semana e ainda se achava pouco. Hoje tem gente que treina muito mais. Pra você ver, né? A evolução de preparamento físico melhorou muito dessa época pra cá, né? Ô, Sassá, eu lembro que quando eu era moleque assim, 95, 96, assim, Meu Deus, é na época antigona já, né? a onda Fala que era. você é jovem, né? A onda era o karatê, né? Ah, sim, você é da época do seu do Miyagi pra cá, né? Isso, é do karatê, do. Aí eu lembro até que Karate Kid. Você amarrava a faixinha na cabeça, falava que era o Daniel San, né? Aí não, eu enchi o saco da minha mãe e falei, não, eu quero fazer karatê, quero fazer karatê. É, sim. Aí ela me levou na Liberdade lá, eu comecei a fazer aula lá. Só que aí não me encantei muito, porque assim, a gente é moleque, a gente vê os filmes, Sim. os caras dando as voadoras, aquelas coisas todas, né? Daí a gente vai pra academia e fica lá, iti, sushi. Aí Isso. aí eu fiquei uma semana, mas eu não quero mais não, mãe. Aí eu É, fiquei com os kimonos, da época do Street Fighter, né? Daí tinha o Ryu que ele cortava que o seu kimono era vermelho ou branco ou preto? Era branco. branco. eu era Ah, faixa- seu era tradicional mesmo. É. O que- Aí eu queria cortar aqui pra ficar que nem o Ryu. Cortar nas mangas, pode Pra crer. cortar as mangas pra que nem o Street Todo Fighter. cara que não luta bem quer fazer um estilo, né? Lógico. Pra passar um pano, né? Eu vou Se não vai na falar, força, vai no Vai no estilo. Vai no Você vê estilo. você vê um cara que tá com o kimono muito enfeitado, tá muito
agitado, pôs muito esparadrapo, o cara não é brabo, não. O cara brabo é o cara mais simplesão, porque o cara quando mete muita coisinha assim, é porque o cara não é brabo, não. Não vou dizer que era o seu caso, você era só uma criança, né? Nem tão criança assim, né? Mas Tinha tudo o quê? bem. Uns 7 anos, né? Pô, você era um bebê, então. Aí você rasgava o kimono pra ficar igual o Ryu, né? É pra ficar. Doce ilusão, né? E me Doce conta aí um ilusão. pouquinho da sua trajetória lá, como é que foi? Você apanhava ou você deixava de ganhar? Nada, eu fiquei dando soquinho no ar lá até Ah, tá. do Ichi Nissan Shigoroku até o. Você lembra até hoje, Eu até né? lembro até hoje. Nossa. Aí, então, mas assim, na época assim, era Aham. Era o era, auge, sim, era bem era do bacana. karatê. Aí eu sei que acho que no final dos anos 90 que teve muito essa do jiu-jitsu do Bad Boy. Ah, Lembra teve essa da, fase, da sim. marca Bad Boy? Sim, Sim, sim. teve muitas coisas, né? Né? E isso foi o que pegou mais pra você, né? O do jiu-jitsu, né? Sim, sim, foi. Mas é que eu te falei, eu passei por outras lutas, assim, e gostei muito de outras artes. Gostava do Bruce Lee quando eu era criança também, um monte de coisa. Uhum. Mas aí o jiu-jitsu eu me encantei, porque eu, assim, primeiro jeito que os caras falavam, os caras tinham o Vale de Ismael, lutadores da época, o Belfort, essa galera, a galera era muito casca-grossa, assim, falavam, assim, coisas bem imponentes. Então, pô, quero fazer esse esporte aí. Aí, na época, também tinha a galera que era do macaco e tal. Aham. Então, pô, eu curtia pra caramba. Aí eu, que eu te falei, eu comecei treinando com o Margarida e depois fui treinar um tempo com o Macaco também, que o Macaco era o professor de Margarida na época. A Margarida saiu da equipe uns tempos depois e o Macaco que assumiu. Então eu consegui realizar meu sonho de treinar com o Macaco, que na época ele era um cara assim que, pô, todo mundo queria treinar com ele e tal. Porque só tinha 3, 4 equipes que não dava, mano, não sei dizer quantas academias tinha, mas eram bem assim, poucas áreas mais de boy que tinha, e eram poucas áreas que tinha. O jiu-jitsu era um esporte caro e pouco acessível, o cara, no começo. E sua referência era quem? O Vitor Belfort mesmo ou tinha mais Cara, na alguns? minha época, assim, eu Tirando os gostava. professores, vai, que Sim. professor é foda, não tem como mais, Ah, assim, que sim, tava sim. ali no... que você via na TV, enfim. Primeiros Era o caras que Vitor mesmo? primeiro cara que eu vi assim foi o Vitor, assim, de entender o que é jiu-jitsu, de assistir luta, assim, de entender Sim. foi o Vitor. Depois eu vi também, achava, tinha um cara que eu chamava Vale de Ismael, ele era bem casca grossa, assim, e era um cara, assim, que ele era considerado um cara bem guerreirão, não era tão técnico, mas era um cara que vencia grandes lutadores com muita garra, tal, e aí eu fui passando a conhecer, aí teve caras como Carson Gracie, que era um mestre Sim. das antigas, aí comecei a estudar Rickson Gracie, esses caras foram minhas primeiras referências para querer saber de jiu-jitsu. Aí depois fui querer conhecer os caras que tinham em São Paulo, como eu falei. Aí tinha o Margarida que já tinha alguns títulos, aí tinha o Fábio Gugel na Aliança, tinha o Ryan Gracie. Aqui em São Paulo era essa galera, e tinha o Macaco. Então eu me identifiquei mais com o Macaco da entrevista que eu vi. Eu vi ele em alguns programas assim, e eu achei ele bem casca-grossa, e era minha referência a esses caras dessa época. Aí depois passei por várias gerações. Você imagina, eu luto campeonato desde 1999. E eu até esse ano ainda não competi, mas até o final do ano passado eu competi. Esse ano eu já vou competir de novo. Então, eu tenho aí quantos anos competindo? Pouco tempo fiquei, nunca passei um ano inteiro sem competir. Mesmo Sim. depois da deficiência visual, entendeu? Acho que a adrenalina de competir, de treinar, eu acho que é meio que viciante, né? Você não consegue se ver sem fazer esse esporte, né? Isso é do cara, é impressionante, porque assim, ó, eu tenho todas as desculpas para só treinar, fazer por hobby. Cara, jiu-jitsu é um esporte bem desgastante, é bem cansativo, e é um esporte que, assim, exige muito do seu ego, porque é um esporte que você é muito assim, perde e ganha. E assim, não adianta, todo mundo que luta jiu-jitsu, a maioria da galera, todo mundo é muita gente, mas a maioria da galera, tipo, não gosta de ser finalizado, não gosta de perder, então ele mexe um pouco com o ego. Então é um esporte que é um pouco difícil, porque você sempre tem alguém querendo arrancar sua cabeça, querendo te ganhar. Então é um esporte que exige, porque assim, o jiu-jitsu é um dos... Por que a galera do jiu-jitsu é tão boa assim no MMA? Porque jiu-jitsu é sparring todo dia, todo treino você sai na porrada, todo treino o cara quer ganhar de você. Porque como é um esporte que não tem contato de porrada, dá para sair na mão todo dia. Então é um esporte muito desgastante nessa questão e também mentalmente muito, porque você tá sempre competindo, meio que internamente com a galera da academia. Aquele lance assim, você não quer perder nunca, entendeu? Então você tá sempre dando o máximo. Pô, eu até brinco assim, que jiu-jitsu dizem que tem o treino e a luta. No jiu-jitsu tem a luta, que é a academia, e tem a guerra, que é no campeonato. Porque não existe muito treino, porque quando você vai rolar com o cara, raramente o cara só treina. A maioria da galera quer arrancar a tua cabeça. Então é um esporte que exige muito fisicamente da gente, por ser um esporte que você luta forte sempre, entendeu? Então eu teria todas as desculpas para não estar mais competindo e tal. Só que é da pessoa, é meu. Cara, eu fico um tempo, eu falo, não. Por
porque assim, já tive várias decepções, cara. Eu sou um cara que eu sempre batalhando atrás de muita coisa e muita porta na cara, muita dificuldade. Algum momento dá uma desanimadinha, eu falo, não, eu vou ficar mais na parte física, eu vou parar. Ou vou ficar só fazendo o Gil, mas não vou mais competir. Passa um tempo, eu já vou lá e me inscrevo. Porque é do cara. Eu não consigo treinar jiu-jitsu sem pensar, vou competir, vou lutar com alguém no campeonato. É da pessoa. Quem é lutador de coração é pra vida toda. Não tem jeito, cara. Não consegue, né? Não, Não tem consegue. como parar, né? Não consegue. Você começou a lutar em 98 ou 99? 99. 99. 98, finalzinho já fui. Já cheguei a fazer algumas aulas, mas me matricular só quando virou o ano que eu tive dinheiro mesmo. E Comecei em você. 99. Até quanto tempo treinando até seu primeiro campeonato? Pô, 6 meses. 6 eu fui meses. campeão paulista com 5 meses de treino, 6 meses. Sério? Cara, era outro Que mundo. Jiu-jitsu hoje em dia tem um pouco do lance, que é um pouco lifestyle, que a galera fala agora, que assim, você pode só treinar, começar o jiu e treinar tal. Na minha época não existia essa opção. Você não tinha opção, o professor mandava. É o seguinte, você começou a treinar, não existia não, treinar para não lutar. Você estava treinando para lutar. Então os caras te inscreviam no campeonato. Não tinha essa. Meu primeiro campeonato, de opção de se inscrever, foi assim o negócio. Era tanta gente que queria lutar, e tinha poucos campeonatos, não é igual agora, tem muita competição. Então, meu primeiro campeonato foi assim. Meu professor me inscreveu na seletiva da Godoy Macaco, que foi uma equipe muito antiga e boa aqui, e tinha muita gente. Então, tinha 10 caras para 4 vagas sempre. 10, 12, 15 caras para 4 vagas. Então, tinha que lutar para ver quem ia para o Paulista, que só ia 4. O que aconteceu? A gente fazia seletiva. Aí não tinha essa opção de não quero lutar, vou lutar quando eu estiver bem, não. Meu professor me inscreveu lá e tchau. E você tinha que, ó, eu falava assim, ó, semana que vem vai ter a seletiva da Godoy Macaco, você vai lutar, você não tinha essa opção. Aí você passava na seletiva, já era um caminho natural. Paulista, eu passei na seletiva paulista, não tinha opção, não tinha tô bem, vou lutar quando eu estiver bem. Hoje em dia mudou bem. Hoje em dia você luta quando você se sente bem, tem muitas competições, você pode começar numa competição não oficial, na minha época só tinha os oficiais. Então você já era colocado na guerra para isso, entendeu? Mas quando eu comecei, eu era um cara muito guerreirão, então eu ficava um pouquinho nervoso, mas eu fico mais nervoso talvez atualmente, ou depois que eu voltei da deficiência, talvez fico mais nervoso agora do que quando eu comecei. Quando você é mais moleque, você é mais imprudente. Quando você fica mais velho, você é mais cadenciado, você pensa mais. Então, e eu fico nervoso até hoje, até porque eu acho que o que faz a gente competir também é um pouco dessa emoção. Porque tem hora que, mano, você vai pro campeonato, você toma um pau, você fala, caralho, não quero mais saber dessa porra. Desculpa o palavrão, mas você não quer mais saber, não vou mais lutar, esse bagulho não é mais pra mim, não sei o que, já sofri muito com isso, não sei o que, não sei o que lá. Passa um tempo, você já vai e já quer de novo. Putz, é muito louco, né, cara? É viciante. Acho que tem hora que você fala, não. Tem hora que eu penso, será que eu gosto de lutar? Por que eu fico nervoso? Eu sofro pra caramba, por que eu faço isso? Mas aí, daqui a pouco eu tô lá fazendo. Então eu gosto. Eu gosto. É sofrido, mas eu gosto muito. É por aí. E como é que foi o primeiro campeonato, assim? Como é que era? Era um contra um? Era, tipo, chaveado? Sempre são chaveados, né? Que nem meu primeiro campeonato foi essa seletiva do Godoy Macaco. Então, ainda era branca ainda. Aí era seletiva paulista. Aí eu tinha que fazer umas 3 lutas para ser campeão no mínimo, para passar, porque eram uns 15 cara, você tinha que chegar pelo menos na semifinal para ser entre os 4. E aí na final não se lutava. Então eu tive que fazer umas 3 ou 4 lutas. Aí foi 4 lutas. O que acontece? Já era guerra, porque você lutava com os caras porque eram várias academias, mas da mesma equipe, era muito grande. Então Era você tipo lutava Karate Kid o negócio. praticamente, já era por aí. Aí já foi aquele nervosismo mais menos. E também tinha um lance que eu queria muito saber o que era competir e tal. E detalhe, primeiro cara que eu lutei foi um cara chamado Pablo, que ele era da filial lá de Campinas. Oi, o cara era preta de judô, mano, brabo pra caralho. Brabo, brabo, brabo. Então, eu era branca só de Gil 6 meses, 5, 6 meses de treino. Peguei um cara, ele era branca de Gil, mas era preta de judô. Aí, putz, e não é que rolou, cara? Não é que rolou e eu consegui ganhar de 11-0 desse cara? Aí depois eu sabia que ele era judoca, fiquei um pouco preocupado, mas é que ele errou. Ele foi me chamar no Tomoe-nage, que é você pôr o pé na. Igual quem fazia, põe o pé na virilha e girava o cara para trás. Sim. Ele foi fazer isso, só que eu era pesado e eu consegui escapar de lado, já caí de lado, 100 quilos. Aí foi pontuando, tive que fazer 11-0, mas foi. Aí eu falei: se eu ganhei do cara do judô preta, eu vou que vou. Nesse daí eu passei. Aí, uns 20 dias depois, já era o Paulista, já, a etapa oficial, que foi ali no Baby Barione. Aí você luta com um cara do estado todo, e na época até uns caras do Rio de Janeiro lutavam. Porque não tinha muito campeonato, então os caras do Rio de Janeiro lutavam, os paulistas e tal, tinha os caras da Pitbull,
tinha uns caras da Gracie Barra lá do Rio, que não tinha em São Paulo, agora tem muito, antigamente não tinha, e você lutava com caras de todo lugar, até fora do estado, e aí foi mais complicado, porque tinha torcida pra caramba, gente pra caramba, e foi bem legal. Aí a gente anda mais nervoso, né? Ficar um pouco mais nervoso, mas naquela época lá eu era muito confiante, aí pude conseguir ganhar bem, então tipo, era difícil o que aconteceu, ganhar Paulista logo de cara, entendeu? Mas foi uma experiência muito bacana. E eu faz 25 anos já isso, eu me lembro até hoje, cara, como se fosse ontem, Mas cara. não subiu a cabeça, assim, tipo, ali no momento de falar, pô, mano, comecei agora, 6 meses treinando, já vou disputar um campeonato aqui, e esse campeonato, pô, já ganhei o campeonato, sou foda. Deu uma subidinha na cabeça ou não? Zero, porque nessa época, assim, primeiro que assim, o jiu-jitsu hoje é um esporte amador ainda. Tipo assim, tem os atletas top multicampeão ganham dinheiro, mas a galera que nem eu, que é nível médio, assim, que são bons lutadores, mas não são tops, não ganha dinheiro. E você imagina na Não, mas época no sentido antigamente, de não. dinheiro, assim, mas no sentido de Sim. falar de, tipo, nossa, acho que eu sou o melhor, sou fodão no que eu faço, Não, tá sabe ligado? por quê? Porque assim, você talvez hoje em dia um cara que seja top até suba pra cabeça porque tem dinheiro, o cara tal, tem um pouco de fama. Agora, na minha época, só tinha uma revista, os caras top preta, campeão mundial, só saía na revista uma coisa ou outra. Não tinha muita mídia e não tinha muito dinheiro. E então, assim, você vai ganhar um paulista no domingo, na segunda você vai lá e paga a sua mensalidade, o professor te É manda pra tipo, volta, cacete. volta. Você não tem como subir na época. Se o cara subisse, já era porque é um cara que era deslumbrado por natureza. E nem eu ganhei o Paulista no domingo, na segunda o professor falou, é pra treinar, hein, caralho. Foi bem assim. Aí, de segunda-feira, eu tava lá, o cara mandando eu fazer os bagulho, mandando eu pagar pelo chinelo, Você fala assim, dando não, várias que broncas. porra é Pô, isso, caralho? Eu fui é, campeão, ganhei esse não, dia, não, caralho. não, não tinha como, porque na época era muito disciplinado, então você Sim. tomava várias chamadas e você ficava no seu lugar. Não, eu falo isso, sabe, porque tem Sim, muito, assim, é sim, que hoje em dia, por causa de rede social, sim, mídia, status, essas coisas assim, é meio que sobe sim, a cabeça. sim. Porque, poxa, você começou uma coisa que você tá, tipo, 5, 6 meses fazendo. Aí você vai disputar um campeonato que você não tem perspectiva de ganhar, né? Porque você tá, Não, não tá é obrigatório. começando ali. Que nem você falou, você pegou um cara que era de judô, faixa preta de judô, né? Sim, sim, Aí você pensa, pô, ganhei do cara, você vai sim, ganhar o campeonato. Aí, sim. acho que pro moleque hoje em dia, se acontece isso, o cara já, pô, É, nossa, eu sou fodão. Então, pô, acho que eu tem. sou o the best dessa luta, né? Que assim, o jiu-jitsu cresceu muito, tem muita gente fazendo. Então, o que acontece? Tem a galera, tem muito moleque que tem esse espírito da galera das antigas que, tipo, entende que o esporte é quando você chega lá e é top. E hoje em dia, graças a Deus, tem muita gente que vive do jiu-jitsu, na época antiga não vivia, mas também tem muita galera humilde que entende, mas também tem uma galera deslumbrada. Hoje em dia tem bastante moleque que ganha 2, 3 campeonatos de faixa azul, de faixa roxa, ainda tá no caminho para chegar, mas já mete uma marra já. Entendeu? Às vezes eu vou num treino, sem citar lugares que eu já frequentei muita academia, muitos lugares, que o cara é faixa azul, faixa roxa, o cara tem alguns 2, 3 títulos médios assim, e o cara já mal cumprimenta. Eu sou um faixa preta 4 grau, supero pra caralho, guerreiraço, tem maior história pra contar, centenas de campeonatos e tal. E chega um moleque, às vezes, entra no tatame e não te cumprimenta, que é obrigatório de cumprimentar o preto. E às vezes o cara não te cumprimenta porque já subiu pra cabeça. Tem essa galera também. Mas na minha época era menos. Mas tinha também. Sempre tem os mau caráter no bagulho, né? Mas são poucos. Acho que em todo lugar tem, né? Todo lugar tem. Tinha uma galerinha que se achava. E o pior, assim, que nessa época tinha uns dois, sem citar nomes, que se achava pra caramba na academia e não ganhavam uma luta. Era... E tem muito, viu? Hoje em dia também tem muito, cara. E não é sobre ganhar, né? É sobre você ser melhor cada dia melhor, né? Eu penso mais Sim. sobre isso, se superar sempre, né? E depois desse Campeonato Paulista, você voltou a treinar? E qual que foi o outro torneio que você disputou? Vixe. Aí depois. Porque assim, Aí acho que eu creio que você pegou o vício de sim, sim. torneio, de campeonato, né? Aí, tipo assim, depois eu tenho um torneio em São Carlos, ganhei também, que era um campeonato menor. Aí depois tinha a Copa na Guarda, isso daí eu ganhei também. Aí depois tinha uma etapa do Circuito Paulista, que essa foi a primeira etapa. Aí tinha a segunda etapa, aí na segunda etapa eu levei pau, aí eu fui e perdi. Eu ganhei 3 seguidas, aí depois perdi. Ganhei umas 3 lutas, chegando na Essa foi a sua semifinal, primeira perdi. derrota em Foi a campeonato. primeira derrota, já E, tinha umas 15 vitórias e já. como é que foi, assim, a cabeça de ter perdido a primeira, assim, no campeonato? Cara, eu era muito, muito assim de boa com isso. E o que aconteceu? Só que aí eu vem aquele lance, peguei um cara muito forte, muito bem preparado e preta de judô também.
E aí o que acontece? É o cara que conseguiu me jogar no chão, me deu a queda. E na época eu sabia um pouco de queda, mas do jiu-jitsu, não sabia judô, não sabia nada. Aí o cara sabia muito judô, o cara me deu a queda e deu aquele amasso. Aí o que aconteceu? Eu, eu entendi, eu perguntei qual que era, eles falaram, não, faz judô. O que que eu fiz? Na segunda que vem da outra semana, já tava fazendo judô também, entendeu? Aí comecei a fazer judô para ajudar no jiu-jitsu. Aí eu já, quer dizer, eu tinha aquela visão de entender que assim, como eu sou um cara pesado, eu não sou tão habilidoso de guarda, eu me viro bem na guarda, mas não sou habilidoso, eu entendi que eu tinha que dar a queda no cara, derrubar o cara para pontuar e dominar a luta. Então, comecei a fazer judô e aí eu comecei a crescer. Foi nessa fase para pegar, quase pegando o azul já, que eu comecei a fazer judô, aí eu fazia 12, 11, até 13 treinos por semana de luta, porque fazia judô, jiu-jitsu, às vezes até dois Gil e um judô num dia, uma vez ou outra, e pelo menos 2 por dia e de sábado também, que domingo não abria. Hoje em dia, mesmo na academia onde eu treino lá no Guigo, tem treinos até de domingo. Antigamente era de segunda a sexta e sábado só ia porque tinha judô. Aí nessa fase eu me toquei que tinha que dar as quedas e comecei a fazer judô. Aí o que aconteceu? Teve a outra etapa do Paulista e eu fui campeão. Ou seja, tipo, eu tinha uma visão bacana das coisas, de entender que eu precisava melhorar nisso. Aí a gente vai chegar na parte da visão, posso já ir encaixando um pouquinho disso, né? Vou falar pra Fica à vontade, caramba. Eu ia te perguntar agora Você isso, que manda, Sasquatch. Qual Sassá. que Tá veio o bom. lance que você perdeu a visão? Sim, aí isso veio o lance da visão. Que aí encaixa bem com esse finalzinho. Isso aí já tava virando finalzinho. Já tava dando, já. Tava virando praticamente ano 2000 já. Aí o que aconteceu? Eu tinha ganhado essa outra etapa do Paulista, tal, tava felizão, pá, beleza, tava tudo top. Aí o que aconteceu? Eu comecei a sentir um pouquinho nesse Paulista. Esse Paulista, se eu não me engano, foi lá em Alphaville. Ou isso foi Alphaville, não tem esse clube de Alphaville. Isso aí foi em que ano? Você Puta, lembra? 99 ainda, tudo no mesmo ano ainda. Você perdeu a Em visão? 99 já tava para virar 2000 já, entendeu? Que foi quando, porque 2000 que foi o ano que eu comecei a descobrir o problema. Ah, Aí, tá. entendeu? Aí o que aconteceu? Aí, beleza, meio que acabou as temporadas tá para acabar as temporadas, mas no campeonato eu senti uma coisa muito estranha. Eu tava assim no campeonato, tava indo entrar no campeonato, tava o maior sol lá fora. Na hora que eu entrei no ginásio, é mais escuro, aí eu dei uma sumidinha de visão, cara. Eu falei, pô, que estranho. Aí, beleza, voltou rapidinho, lutei e achei estranho, foi passando. Passando um tempo, aí lutei, esse aí foi bem e tal, ganhei tudo. Quando cheguei na academia, eu comecei de vez em quando a sentir uma coisa estranha assim, tal. Pá, começando a sentir assim que de repente parecia que dava uma sombreada na vista, que é tipo uma chuviscadinha, e comecei a achar estranho, mas pô, não, deve ser que eu treinava pra caramba. Era musculação todo dia, era 2, 3 treinos de luta, era muita Você coisa, então achou eu que tava era alguma coisa sobrecarregado. que, sei lá, tipo, cansaço, alguma coisa assim que você pensou, né? Isso, eu achei que era um desgaste, cansaço e, pô, o moleque tinha 20 anos de idade no máximo, pô, brabo pra caramba, foi seguindo. Aí o que aconteceu? Um dia eu dei uma assustada. O meu professor que na época, tipo, também treinava nessa época eu estava treinando também com outro professor chamado Daniel Roth, ele foi e pegou uma garrafa, pegou a minha garrafa, que era uma garrafona, na época a gente usava garrafa de Coca-Cola congelada. Uhum. Foi e falou, pega minha garrafa aí, Roth. Ele falou, beleza, tacou. Jogou, normalmente você pega no alto. Eu errei a garrafa, pegou na minha cara. Aí eu falei, mano, tem alguma coisa errada. Eu perdi o tempo, assim, estranho. Aí comecei a dar uma encanada. Aí eu falei, pô, preciso ir no oftalmo, tal. E fui indo. Aí, de repente, eu senti um pouquinho pior e deu aquela pioradinha. Eu falei, fui no oftalmo. Aí foi a merda que aconteceu. Aí foi onde foi o drama. Cheguei no oftalmo, eu tava enxergando. Eu tava com o olho direito um pouquinho, assim, vendo um chuviscado, mas o esquerdo tava praticamente perfeito, Mas você cara. tava com a. Tipo assim, você fala, ah, deve ser alguma coisinha que eu vou lá, eu Toma um resolvo. remedinho, Isso. toma um vai lá guerreiro, já era, né? É aquela velha Pinga um história. colírio e já No era. máximo, eu pensei. E detalhe, ia ter uma última competição que era o interno da Godoy Macaco, que Sim, valia na época, valia kimono e até um prêmiozinho em dinheiro. O sim. que, para um cara que tinha acabado, nessa época já tinha pegado azul. Um cara que tinha acabado de pegar a faixa azul, pô, valia kimono, valia uma merrequinha de dinheiro. Pô, eu tava treinadíssimo. Pô, vai ser meu. Então tinha campeonato naquele final de semana. Aí numa quarta-feira eu resolvi ir no médico, e tava ficando estranho, eu fui no oftalmo, perto de casa, tá? Minha mãe foi comigo, beleza. Quando chega lá, começa o cara a examinar, o cara se assusta. O cara chamava Cristiano, não me esqueço até hoje. Aí o cara falou assim pra mim, putz, examinou 2, 3 vezes, fez exame de fundo de olho e tal, e falou, cara,
Eu não posso te falar o que você tem com certeza, mas eu sou estagiário lá na já sou formado tudo, mas eu faço estágio lá na Santa Casa, eu trabalho lá agora e eu queria te levar, queria que você fosse para lá agora, porque você tô com uma suspeita que você tem uma coisa muito, muito embaçada no olho. É perigosíssimo. Não posso nem te falar aqui. Vai para lá agora, que tal que você tem risco de perder a visão a Aí qualquer seu momento. coração já saiu pela Aí eu boca, né? já fiquei todo assustado. Fiquei, puta, coração. Se eu tivesse coração, tinha morrido, velho. Acho que eu nem tenho. Porque eu fiquei muito assustado. Aí minha mãe ligou pro meu pai, e meu pai trabalhava numa loja de autopeças na época, correu para lá, para lá. O cara nem me deixou chegar em casa. Foi lá onde a gente estava, no oftalmo que foi ali no Campo Limpo, e já me levou para Santa Casa na hora. Cheguei lá, exame para cima, examina daqui e dali. Aí chamaram o chefe deles lá, que era já um senhor, e falou assim para mim, ó, sentou comigo e falou, ó, você tem uma doença que chama glaucoma congênito. Ela é de nascença, você herdou de alguém, e ela é degenerativa. E o seu tipo, a gente até vai tentar te operar, mas a chance de você estacionar ou não perder toda a visão é quase zero. Então, assim, você vai perder a sua visão com o passar do tempo, provavelmente. A gente vai tentar, mas você vai ser deficiente visual nos próximos anos e tal. Aí, qual foi a primeira pergunta do Indiatão? Eu vou conseguir lutar jiu-jitsu? Aí o cara falou pra mim assim. Eu acho impossível, porque você vai perder a visão, você vai começar a perder reflexo. Não dá para lutar jiu-jitsu, por mais que seja segurando no kimono, não dá para lutar jiu-jitsu tendo a visão assim. Eu acho que você vai ter que parar com esse esporte, porque não vai dar para você lutar. Aí eu peguei, qual foi a primeira resposta? Falei, cara, eu vou conseguir lutar e eu vou ser campeão, mesmo se eu ficar cego. Eu falei assim pro cara, e toda aquela determinação, né? Aí, beleza. Aí, rapidinho, eles marcaram assim, uma cirurgia para tentar parar o problema. Aí, os caras operaram meu olho esquerdo, que era o que estava melhor. Passou uns meses, um mês e pouco, operou direito. Beleza. Só que quando operou no esquerdo, o cara falou para mim assim, uns médicos, a gente operou e a sua é uma doença degenerativa que é como se fosse uma malformação. O sangue não irriga direito para o nervo, então o nervo vai atrofiando aos poucos, então ele está morrendo. Então, e a gente não tem como operar o seu nervo, porque o nervo óptico, se você mexer, ele atrofia. É melhor você tentar sobreviver um tempo com a visão do que você perder de cara, porque ele tem ligação com o cérebro. Se você operar, ele não volta a visão e pode deixar você com outras sequelas, como uma doença mental, qualquer coisa. Então, não temos o que fazer. A gente vai operar só a parte da pressão, que eles tiraram a pressão do nervo da frente, mas só que a doença degenerativa não parou. Então, fui perdendo ia perder a visão aos poucos, entendeu? E foi o que foi acontecendo. Aí eu continuei, sabia que ia perder a visão, mas estava assim, 50% do olho direito perdido e o outro olho estava quase perfeito. Então, estava a vida normal, mas já sabendo, aí voltei já logo a treinar. Então, que nem o médico falou para mim que eu não conseguiria treinar com a visão um pouco debilitada. E eu treinava normal, e fui indo, fui indo, fui indo. Eu fui perdendo a visão treinando. Eu fui passando por roxa, marrom, e até chegar na preta, treinando e competindo. Não tanto, porque assim, minha carreira não. Depois que eu perdi a visão, poderia ter sido melhor antes de começar com esse problema da visão. Porque assim, não tem como. Você, a partir do momento que você começa a perder a visão, você a confiança não é igual. Assim, você passa por uma coisa traumática, você não é mais o mesmo, você vai ter aquele abalo. Então, eu sei que eu poderia ter tido uma carreira muito melhor se eu tivesse tido a visão normal, perfeita, né? Só que assim, eu fiz coisa pra caramba pra um cara que não tem, perdeu a visão, para um cara que não tem patrocínio, para um cara que tem as condições financeiras braba, que paga aluguel, que se vira, que tem esposa, que tem filhinha, que tem várias coisas, eu consigo superar pra caramba, porque o que eu queria passar pra galera aqui não é só o lance de um cara deficiente que consegue lutar num bom nível e ter títulos até internacionais com pessoas que têm a visão normal ou mais jovens do que eu. Não. O lance é que eu sinto que uma coisa que eu acredito que eu tenho um talento, que eu sei que eu tenho um bom nível, e também, cada vez que eu não luto só por mim, eu luto por toda pessoa que tá triste, tá depressiva, tá com problema, tá desistindo. Eu tento motivar as pessoas, eu luto por mim, luto por motivar as pessoas, cara. Entendeu? Porque para mim até me emociona, tipo, saber que eu motivei muitas pessoas. Cara, eu faço um seminário que eu vendo as pessoas, tal. A pessoa entra no meu mundo. Cara, tive várias coisas fantásticas, vários relatos assim emocionantes da pessoa se emocionar, da pessoa se motivar. Teve casos de pessoas com depressão que chegou para mim e falou: pô, você me motivou, minha vida mudou. Teve até um caso bem triste de um rapaz que ele estava pensando em suicídio, cara, e ele ia se suicidar um dia depois do meu seminário. Ele falou: vou no seminário.
que ele faz jiu-jitsu também nessa academia que eu fui fazer um seminário, ele falou, eu vou no seminário dele só para dar uma força lá, conhecer, e no domingo meu plano é dar um tiro na cabeça. Foi o que ele me falou. Depois, só que ele não me falou no dia. Aí no dia eu percebi, senti a energia dele diferente. Eu me colei muito no seminário nele e tal, mas não tinha me falado nessa história. E dei aquele ênfase nele, que eu senti que ele tava com uma energia triste e tal. Dei aquele ênfase nele. Beleza. Passou o seminário e tal, depois de meses depois, eu encontrei com ele na academia onde eu treino, ele foi lá para falar comigo. Aí ele falou, pô, Sasquatch, minha ideia era que no dia depois, seu seminário foi numa sexta, no meu caso, fui numa sexta. No sábado eu estava com a arma preparada, no sábado eu ia levantar, ia só descansar um pouco para criar coragem, e no sábado ia tomar umas drogas, alguma coisa assim, bebida também, ia me suicidar. Aí eu assisti seu seminário, fiquei emocionado pra caramba, e o que aconteceu no sábado, eu acordei com vontade de crescer, de lutar, e o cara, ele era advogado, eu não queria citar o nome dele, mas ele é advogado, e o problema dele é que ele tinha separado da esposa recentemente com 2 filhinhos, e tava depressivão. Aí eu dei uma motivação, aí quando ele voltou lá para falar comigo um mês depois, ele estava de volta com a família, estava felizão e estava fazendo jiu-jitsu, voltou a trabalhar tudo. Ou seja, eu ajudei a melhorar uma vida que seja, e teve outros muitos relatos. Então, assim, isso que eu faço, é claro que eu gostaria de. Como eu te falei, eu não tenho patrocínio, não tenho apoio assim de empresa, não tenho nada assim no questão de patrocínio de jiu-jitsu, mas eu faço. Primeiro que assim, eu tinha vontade de ter patrocínio, de conseguir viver de jiu-jitsu, mas eu ainda não consigo. Só que também o que me motiva assim é, muitas vezes eu penso em parar porque é sofrido, cara. Pô, tem que fazer rifa para ir pro campeonato e assim, para completar a renda da minha família, eu vendo bolo de pote, pão de mel, essas coisas depois dos treinos nas academias que eu vou treinar. Então assim, eu faço várias coisas assim, eu tenho que trabalhar em outras coisas para suprir para poder estar competindo, entendeu? Então, assim, tem hora que não é fácil, mas é quando eu penso que eu modifico a vida das pessoas, é bem complexo. E também eu faço isso porque, assim, eu amo demais minha esposa, a Andréia, e amo demais minha filha, Ana Beatriz. E, assim, eu sei que elas têm orgulho do meu corre, têm orgulho da minha batalha. Eu sei que minha filha as duas têm muito orgulho do meu corre, elas sabem que eu sou batalhador, elas veem a dificuldade de não ter grana e fazer as coisas para lutar. E, assim, um cara com deficiência visual, sem ter dinheiro nem para pagar a inscrição, vai lá e ganha Sul-Americano, ganha etapa de AJP da Liga de Abu Dhabi. Então, assim, eu fico feliz por isso. Aí eu luto por elas também. Luto para tentar dar uma vida melhor para elas, mas também para motivar elas. E eu sei que minha filha é uma puta mina batalhadora também, que. Cara, acho que assim, eu já participei de outros podcasts, mas nunca falei delas assim com tanto amor. Eu amo demais elas e luto por elas, cara, para dar uma vida melhor para elas e também para elas te motivar, porque eu sei que minha filha é uma puta guerreira, estudiosa, e minha esposa também. Então, cada vez que a gente cada vez que eu luto, continuo no meu sonho, na minha batalha, eu motivo elas a seguir, entendeu? Também. Então, é por elas, Andréia e Bia, amo vocês. Aí, tá vendo, seu arrombado? Você que reclama da vida aí só porque terminou com a esposa, perdeu alguém. Cara, isso aqui é superação, velho. Agradece todo dia quando você acordar, pra você andar, pra você poder enxergar, pra você poder, sabe, pensar, até pra você poder trabalhar, tá ligado? Então para de reclamar, tá ligado? Para de reclamar e vive sua vida. É, Obrigado por essa lição, viu, Imagina, Sassá? Você é cara. louco. Um pouquinho do que eu sou um cara Não um pouco teve como se emotivo, cara. emocionar. Não, a gente que Não, também se emocionou bastante, cara. Isso. é, é assim, a gente. Você falando, cara, assim. Eu tenho essa coisa de me colocar Sim. muito no lugar das pessoas, Sim, sabe? claro. E eu fico pensando, poxa, imagina você tá começando a descobrir uma paixão, né? Que seria o jiu-jitsu, e você tá ali e tá, sabe, cada dia crescendo e vendo Sim. um futuro naquilo, e de repente você passar por isso. Acho que você Sim. tem que ser muito Sim. forte por dentro, você tem que ter uma alma muito forte pra você poder, sabe, passar por isso e chegar até onde você chegou. E eu imagino assim que quando você chegou em casa, botou a cabeça no travesseiro, Sim. você acha que deve ter pensado em desistir, Sim. de falar, caramba, mano, como é que eu vou pô, logo agora, tipo, descobrir minha paixão Foi bem complicado, bem e complicado. agora, tipo, parece que tirou isso de mim, mas Sim, sim, vendo você falando, eu fico até emocionado também sim, de saber que, porra, você foi lá e deu a volta por cima e, sim. sabe? E tô sempre dando, cara, sempre É nunca é eu fácil, acho que é cara. todo dia, né, cara? Sua Sim, luta é É. diária e isso sim, é muito exemplar, assim. sim, E só vou pegar ali, quando voltar ali na parte quando você fez a cirurgia,
Você falou que perdeu, acho que, se não me engano, 50% de um lado, né? E o Aham, outro depois ainda foi tava indo. e foi, Uhum. foi perdendo ao tempo. Sim, Assim, como que foi pra você, Sassá, isso? Tipo, sim. é que é foda, porque eu imagino assim, né? A Uhum. gente, você enxergou durante, você perdeu com quantos anos? Com, Desculpa, 20. total, com 20 anos eu comecei a perder aos poucos. Aí Mas total foi total quando? mesmo eu tinha uns 28 anos, quando eu Mas você ainda perdi pegou 100%. 8 anos ainda Se nessa, né? virando, perdendo aos Então você pouquinhos e teve perdendo. o Sim, gosto de enxergar, né? sim, Diferente de tive. alguém que já nasce Sim, sem a visão e sim. né, não teve essa experiência, você teve. Cara, como que foi, assim, esse lance de... Não, quando finalizou, quando Sim. perdeu 100%, você encarou de boa? Você já estava Então, já se preparando nesses 8 anos? Ou sei lá, como que foi, assim, pra a você, cara? gente. Então, cara, eu sabia desde o começo, como eu te falei. Só Aham. que assim, uma coisa é a gente saber. Na hora que vai acontecendo é bem difícil. Mas aí quando você tá enxergando um pouco, você vai passando pela frente. Sou um cara que eu passo muitas coisas por cima do que eu sinto, às vezes, então fui passando. Aí conforme foi ficando mais, com o passar dos anos foi ficando menor, tal. E como eu conseguia competir, enxergar um pouco, então tava indo bem. Mas quando chegar na parte do total, foi bem complexo. No total foi uma coisa que conciliou. Como eu te falo, quando eu fui perder, quando eu comecei a perder total, que eu perdi total mesmo, eu tinha acabado de me casar e minha esposa ficou grávida. Então foi uma coisa que me ajudou bastante. Foi a gravidez da minha esposa, me deu muita motivação. Porque de primeiro, quando eu perdi a visão total, eu falei, não, e agora como que vai ser? Porque uma coisa é você tá vendo um pouco o cara, outra coisa é você não tá vendo mais. Como que vai ser a readaptação tal? Eu fiquei com um pouco de medo. Aí confesso que eu fiquei alguns meses sem treinar, que foi uma fase que eu fiquei mais tempo sem treinar, e eu fui uma parte um pouco sofrida e um pouco de medo de como seria. E foi bem difícil readaptar, porque assim, você chega num esporte que você usa o visual, ou um pouquinho que você tem de visão para reflexo. E jiu-jitsu é um pouco visual, apesar de você segurando o kimono, você tem que se adaptar, não tem como, entendeu? Então eu tive que me adaptar, então eu tive que recomeçar a aprender a lutar sem enxergar no instinto, sentindo o cara, e foi bem difícil. No começo, seu nível vai lá para baixo, eu comecei a lutar muito mal. Mas passou alguns meses, eu fui me adaptando. Então, por isso que eu falo bastante da minha família, porque a gravidez e depois o nascimento da minha filha foi na onde não deixou eu cair, porque assim, se não tivesse me casado ou não tivesse tido a gravidez da minha filha, eu talvez tivesse dado uma parada, ficado mais depressivo, e talvez não tivesse voltado. E depois disso, cara, eu ganhei inúmeros títulos de faixa preta profissional, paulista, sul-americano, ganhei brasileiro, ganhei etapas de campeonatos internacionais, ganhei São Paulo Open, que é uma etapas internacionais também. Ganhei inúmeros títulos no jiu-jitsu, terceiro no mundial. Fiz muita coisa de preta, de faixa preta depois de ter perdido a visão. Se eu tivesse parado, não teria vivido tudo isso, cara. Entendeu? Então, assim, mas foi difícil. O começo foi bem difícil, porque em algum momento você fala como vai ser, porque você tem medo do que você não conhece. E não é fácil, cara. Você se adaptar não é fácil. E tem uma outra coisa, você tem desculpa. Por que você tem uma desculpa? Porque eu tenho a desculpa de não enxergar. Então poderia parar. Quando você tem uma desculpa, mas você tem um amor maior que a sua desculpa, aí você volta, entendeu? Mas eu Sim. poderia. E é mais fácil falar, não vou mais fazer isso, vou fazer outra coisa e tal. Só que era mais forte do que eu, tinha isso no meu coração, entendeu? Tanto que assim, não é normal. Meu, eu tenho 44 anos e eu luto competições com os caras de 20 e poucos anos. Eu gosto de lutar com os moleques novos ainda e eu consigo segurar a onda. Se você chegar no campeonato e falar que o cara me esculachou, me desceu o pau no campeonato, é mentira. Eu sempre luto no bom nível. Aí você me fala, um cara, olha só a idade que eu tô, com a deficiência visual, lutando com moleques mais novos, tendo que fazer rifa para pagar a inscrição, sem ter patrocínio nenhum, sem ter apoio de quase nada, assim. Um ou outro amigo dá uma força, tem alguns amigos que dão uma força, assim, entendeu? Tem um amigo meu que chama Leandro Fujisaka, que ele me dá uma força tal. É pouco, mas eu sou grato pra caramba. Só que, assim, não supre o que eu preciso ainda. É uma ajuda, entendeu? Eu agradeço a ele, mas eu preciso de muito mais, porque, assim, que nem esse mês agora passado, teve alguns campeonatos que foi no Sul que eu tinha vontade de estar competindo. Se eu não me engano, foi Florianópolis, só que eu não tenho a menor condição. Porque assim, me fala, eu não consigo, eu tenho que vender docinho para completar a renda de casa. Como é que eu vou ir com a minha esposa, porque eu preciso de alguém para ir comigo e tal, pro Sul, para pagar um hotel, pagar a inscrição, pagar ônibus para ir tudo. Então, o que me limita um pouco é a falta de apoio, entendeu? Isso me limita Sim. bastante, entendeu? E é muito caro pra competir quando você tem campeonatos aqui em São Paulo.
Cara, assim, o jiu-jitsu é um esporte que não é tão barato, porque assim, você acaba, por exemplo, qualquer inscrição que você tem no campeonato aqui em São Paulo é R$ 250, Sim. entendeu? Então, assim, eu não, infelizmente, eu não tenho patrocínio que paga esse campeonato. Então, até o momento, assim, eu não tô, tem esse meu amigo que me ajuda uma ou outra inscrição, aí eu consigo ir, mas é uma ajuda, mas não tem como ficar, tipo, tem vezes que tem dois, três campeonatos, ficar tirando das mesmas pessoas, dois, três campeonatos. Então, até o momento, eu não recebi outro dinheiro ainda, de nada, entendeu? Então, e aí é isso. Então, não tem como, se, por exemplo, aí tem momentos que, assim, você tem escolhas para fazer. Por exemplo, ou eu vou, pago as minhas coisas e sustento a minha família, ou eu vou e luto o campeonato. Aí eu não tenho as coragem. Quando eu consigo que alguém pague, ou alguma ajuda de algum lugar, ou algum amigo que ajude, eu vou. Ou quando eu consigo estar um pouquinho melhor, eu vou. Mas assim, não tem como eu chegar e desfalcar o orçamento de casa, eu pago aluguel, tem todas as coisas para fazer para estar competindo. Então, muitas vezes, eu queria até estar competindo mais, mas não tem como. Você tem opção, ou você paga as suas coisas, ou você tá indo competir. Aí não tem como chegar. Aí minha filha vai acordar de manhã, não tem um leitinho dela, não tem o pão dela. Eu vou falar, filha, fui competir no esporte que eu não recebo um centavo para competir, eu não tenho, não consigo ganhar não tenho patrocínio, não tenho nada, não ganho para isso. Como é que eu vou falar? Tirei da sua boca a comida para competir um esporte que eu não consigo viver dele. Então, eu priorizo a minha família. Aí, quando dá, eu tô indo, entendeu? Então, é uma situação bem complicada, entendeu? Você disse. Assim, eu fico pensando às vezes que eu sou maluco, cara, porque, cara, para pra pensar, eu tenho a idade, eu gosto de lutar com os moleques novos, e consigo lutar bem, isso que é o mais louco. Eu tenho todas as dificuldades, tenho todas as desculpas e vou, e luto, e tiro da boca muitas vezes para estar competindo. Pô, cara, então eu sou um exemplo para mim mesmo. Eu tenho orgulho do meu corre de certos momentos. Tem hora que é difícil, tem hora que eu fico chateado, mas tem hora que eu fico feliz de eu ser guerreiro pra caramba. E eu vejo, assim, muitos moleques, assim, muita galera que tem títulos parecidos com o meu, não maiores do que o meu, que tem patrocínio, tem apoio. Por quê? É mais novo, tem a visão. Então as pessoas desacreditam muito, cara. E quanto mais o cara desacredita de mim, mais eu luto. Então, assim, eu ganho, ganho, ganho e ninguém apoia. Tem moleque que ganha um, dois e a galera apoia, porque é mais novo, mais promissor. Então a galera desacredita muito da galera que tem a deficiência, cara. É complicado, é um pouco triste isso, sabia? E tem competidores da mesma idade que você, Sassá, Tem, 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 tem que Master sempre. até, tem todas as categorias, só que assim, eu sou lutador de coração e eu estou me sentindo bem, treinando bem, lutando bem, eu vou na mais dura. Eu sou aquele cara assim, se for para pular de bungee jump, eu vou do mais alto. Então, enquanto eu tiver saúde, força e coragem, eu gosto de lutar na principal, com os moleques mais brabo. E me dou bem, vira e mexe, toda a dificuldade de belisco com título. Tem muita gente que fala, vai lutar de Master, vai lutar nas outras, não desmerecendo. Pô, acho da hora, Master é muito duro, talvez até muitos campeonatos de Master até tão duro ou mais do que o de adulto. Só que assim, eu gosto de lutar com os moleques, eu gosto de me testar, eu tô acostumado a lutar com a molecada e também uso minha experiência também a favor e é o que eu gosto de fazer. E assim, quando um cara fala pra mim, vai lutar de massa, vai fazer tal coisa, eu não respondo nada e sigo meu caminho, porque essa pessoa que falou provavelmente nunca fez nada por mim, entendeu? Então eu faço o que tá no meu coração, porque se eu não fizer o que tá no meu coração, fizer o que os outros acham melhor pra mim, eu não tava aqui batalhando até hoje, concorda? Você tem que fazer o que faz sentido pra você no seu coração, né? Outra coisa, hoje em dia também tem muita gente que quer se ofender de você ser guerreiro e superar. Tem muita gente que quer você mais fazendo menos, não mais. Você ir lá e lutar numa profissional, se parece que você está ofendendo algumas pessoas. Tem muita galera que apoia, mas tem muita galera que vem e quase te bate para você querer lutar na categoria Master ou até na PCD. Nada contra, entendeu? Mas enquanto eu puder lutar na principal e provar que é possível, eu quero. Eu quero provar o impossível, eu quero provar que é possível o cara superar e lutar num alto nível, entendeu? Isso é uma coisa que eu quero sempre estar provando, entendeu? Sim. E como que foi o começo, assim, de você lutar quando você zerou totalmente a visão? Uhum. É, pode lutar com uma pessoa que enxerga? Não teria que ser uma outra Sim. categoria? Como que Cara, primeiro assim, não tem quando. sei lá, Essa essa divisão. divisão? Cara, tem alguns campeonatos que tem agora. Hoje em dia tem. Na época, quando eu voltei a lutar, não tinha. Mas hoje tem. Só que assim, é bem. Assim, são poucos caras que tem. Então, assim, chega no campeonato, dificilmente vai ter algum faixa preta, é um ou outro, mas aí, tipo, luta um cara com deficiência visual, com um cara que não tem uma perna, com um cara que não tem um braço, com um cara que é tetraplégico, paraplégico, tetra não. Com tal. Então, assim.
luta todos os tipos de PCD junto. Aí, assim, querendo ou não, para pra pensar. Cara, se eu tenho condições de lutar com os moleques adultos, por que que eu vou montar com os moleques adultos? Porque alguns momentos você pega uns cara brabo, até melhor do que eu, tem muita gente dura. Só que tem hora que você pega mesmo, você pode pegar um cara faixa azul de 60 quilos, não tem peso, não tem faixa, porque mistura. Então, assim, eu acho um pouco, se eu consigo lutar com os pretas de bom nível, pau a pau, eu acho que eu não deveria lutar na PCD. Deixa pra quem algum dia que eu sentir que não dá mais pra mim, eu vou descer nas categorias. Mas enquanto eu estiver bem, eu quero lutar na melhor, na principal, entendeu? Não é desumildade, não é nada, mas assim, cara, se É que você você tem. sabe, né? Sim, Você sabe o seu poder, o que aham. você consegue fazer, né? Por isso que. E é muito louco também, né, É, Sassá? Porque assim. assim, cara, Uhum. seria, se, assim, eu penso uma empresa, pô, seria muito massa te patrocinar, porque você é um cara que tem o problema da deficiência visual, Sim. luta com quem enxerga, Tem uma com história quem de tem vida muito visão, louca, tem né? uma história de vida muito bonita, assim, Sim, de superação. Cara, seria lindo você patrocinar. Meu lutador, ele é deficiente visual e ele ganha dos cara brabo aí que enxerga. Isso sim. seria um puta, Seria um puta do seria uma marketing, né? marketing tanto pra você, lógico, que Sim, vai pros estar caras sendo também. patrocinado por isso, pros caras, velho, tá ligado? Não, Mas É, assim, quando você vai buscar, quando você chegou a buscar patrocínio, tentar. pô, mas a vida inteira, o tempo todo. E, Não só eu busco, como tem gente que tenta pra mim, sempre mas o que na. que eles o que que falam, eles falam? Sassá? Porque você falando, a gente vê que é pouco, nem você falou agora, né? Sim, É, claro. pô, você. Seria muito foda, cara, Não, e sabe o imagina. que que é bem louco? É que assim, cara, eu gravei já um programa que foi na rede Record, que chama Esporte Fantástico. Cara, foi a maior audiência do ano, o meu programa. Fiquei 18 minutos no programa. Imaginei que ia dar um monte de patrocínio, um monte de coisa. O que aconteceu? Nada. Aí, assim, pô, mano, eu rendo bem, cara, eu rendo bem. Aí, tipo assim, faço algumas matérias de Instagram para alguns sites, algumas coisas de luta assim. Os caras dão muita visualização, um dos mais visualizados. Ninguém, nada. Aí eu vou em alguns outros podcasts assim, rendo bem e não aparece nada. Você vai ver, eu vim aqui, você vai ver, eu vou dar umas visualizaçãozinhas legais. Eu sei, eu rendo bem, cara, minha história é bacana, eu rendo bem nos lugares que eu vou. Então eu consigo arrecadar. Eu tenho mídia, eu tenho mais mídia às vezes do que uma galera que enxerga. E a galera tem patrocínio, não, é um pouco preconceituoso essa galera, esse mundo assim. Eu não consigo entender o porquê, porque assim, eu supero, eu rendo, eu sou um marketing bacana, mas a galera tem a cabeça fechada e não acaba não entendendo a visão do que poderia ser maior. Mas uma hora eu vou encontrar alguma pessoa que, que vai entender. Porque assim, eu não sou o melhor lutador, eu não sou o cara mais brabo, mas eu sou provavelmente um dos que mais superam. Eu sou um cara mais. Cara, se o cara falar assim que tem mais resiliência do que eu, é difícil. Agora, o cara pode ter igual, mas mais do que eu não vai ter. Porque, mano, olha tudo que eu passo, que eu. Você acha que isso não é um puta exemplo que poderia ser vendido pra galera? Cara, Pô, pro mundo. sim, para o mundo. E se você dá audiência no que onde você vai, você tem volta para as pessoas, né? Exatamente, né? Isso que E as pessoas não enxergam isso. E outra coisa também, cara, algum tempo atrás eu conseguia fazer alguns seminários, que, como eu te falei, eu vendo as pessoas, mostro um pouquinho do meu mundo, eu dou uma aula focada da pessoa entender o meu mundo, entendeu? E assim, cara, apareceu bacana, conseguia fazer um dinheirinho com isso, mas agora, pô, cara, não aparece mais, você pede para alguns amigos fazer, a galera não faz. Ou seja, cara, até um bagulho que seria bacana para você mostrar pro seu aluno, até seminário, a galera tá dando uma segurada e não tá chamando, é complicado, cara. É complicado, você bate na mesma tecla, luta, mas falta um pouquinho de oportunidade às vezes também, entendeu? Falta Não, com oportunidade. certeza. Eu vou deixa aqui, se tem alguém Sim. assistindo aí que tem uma condição bacana financeira, tem uma empresa, alguma coisa, pô, patrocina o Sassá aqui, cara. Porra, ele, pela Você gostaria de me história, chamar de pelo... Sassá, né? Não pode chamar de Sassá? Pô, pode me chamar se quiser, mano. Até de amor, se quiser, tamo aí. Então, O problema é que patrocina o fala nosso assim, ele amorzão aqui, o que é um nosso cara mozão. foda, luta muito e, cara, tem as piadas boas aí. Porra! pô, é só resenha aqui. Esse cara é uma resenha. É que a gente tá fazendo o programa, a gente tá fazendo sério, né? Razoável, É, né? razoavelmente sério. E esse cara aqui, nos bastidores, Jesus amado, É só é resenha. só resenha. E, Nossa. Sassá, deixa eu perguntar, cara. Esse lance de não ter patrocínio, assim, o patrocínio, o básico pra você seria mesmo, pra você ir viajar, pra você fazer, pagar as inscrições, assim. Não é nem pra você Ganhar dinheiro, é não. tipo, Seria só o que eu preciso para. Por exemplo, se eu tivesse o suficiente para. Sei lá, não precisa ser muito, mas assim, se fosse suficiente para
tivesse os custos pagos para mim lutar em Florianópolis esse mês, no mês que vem fosse São Paulo, tivesse alguém que pagasse, sei lá, o cara chegasse e pagasse, sei lá, 10 inscrições ou 12 inscrições para mim, pelo menos lutar uma vez por mês no ano todo, pô, e que pagasse umas 3, 4 viagens para mim viajar aqui no Brasil mesmo, já seria. Não, nem peço muito, seria um apoio mínimo. Eu primeiramente, eu tenho que conseguir competir mais no meu esporte, conseguir fazer mais coisas no meu esporte. Depois pensar em viver de jiu-jitsu. Eu gostaria muito de sobrar algum dinheirinho de jiu-jitsu, mas no momento a gente só põe, não ganha, só Porque só gasta. você tá ouvindo, né? Teve agora a treta do Bambam com o Popó, né? Sim. Os caras pagando 1 milhão pro Popó, eu vi Bambam, muitos pro milhões aí. Bambam entrar com um colete da casa de bet, sabe? Tipo, Sim. e você pensa, e, sabe, pra passar aquela vergonha assim, né? E pô, e o cara encheu o cu de dinheiro e, sabe, e não trouxe sabe, uma história, seriedade, né? uma seriedade pra, acho que pro. Assim, trouxe uma mídia, porque teve uma galera que ficou nessa. Ô, será que o Bambam vai bater no Popó? Sim. Que na verdade é foda isso, porque você vê o cara enchendo o cu de dinheiro, vários patrocínios, mas o que que ele agrega para as artes marciais? Sim, exatamente. Sabe? É Então. só o lance de querer popularizar uma parada, tá ligado? Sim. Só Fala, hype. Popó, vou te pegar. Mas era Não, engraçado, foi, né? vendeu Popó, bem. vou te pegar, hein, Popó. Vou te Então, descer a porrada. Parecia você ali fora, né? Tava macho pra caramba. Vocês aqui, os 3 que estão aqui, nossa senhora, eu pensei que eu tava com o The Rock brasileiro aqui, os caras bravos pra caramba. Assim, campeão do sofá, meu Deus do céu. Tava com medo de vocês eram muito bravos. Mas agora sim, vamos entrar nesse assunto. Então, o Bambam é um cara guerreiraço, porque desde o Big Brother ele sempre se virou, um cara guerreiraço, assim, eu admiro ele por algumas partes. Admiro o lance dele ter vendido um fake news pra galera e vendeu uma luta que ele sabia que ele não ia fazer. Então ele acreditou que ele ia lutar. Ou ele conseguiu vender tão bem. Então, a questão de, infelizmente, o que rendeu dinheiro pra uma galera, ele conseguiu vender e tal a luta. Aí na questão de vender luta, eu não sei te explicar. É que assim, se você não tá dando dinheiro, se você não rende dinheiro pra alguém nas suas costas, ninguém te dá dinheiro também. Mas Infelizmente, só quem tá ganhando dinheiro com você que vai te dar alguma coisa. Então, questão dele vender, do marketing que ele fez, tá bom. Ele vendeu muito bem. E ele, pô, faz o Bambam de novo aí pra mim. Pô, meteu um marketing que eu fiquei, nossa, Não, será então, que é possível, mano? Será? Porque assim, ele foi um vendedor, porque Sim, ele que vendeu. vendeu. Porque assim, a gente chegou até a acreditar, falou assim, mas será? Né? Que você pensa, pô, aí vem aquela coisa que eu até queria comentar com você, Sim. de tipo, o cara ser bodybuilder, né? Bodybuilder, sim. E fala, o cara ser daquele. Aí você pensa, pô, o cara daquele vai, acho que até dar ali com o Popó. Mas, meu, você vê, eu vi a luta assim, né? você via tipo que ele parecia um bonecão do posto apanhando. E Veio, foi esse feio, né? Eu fiquei bem de olho, achei feio pra caramba. Pelo que eu vi ali, tava. O que você achou da luta, essas coisas? Achei feio pra caramba. Pelo que eu vi, meu modo de visão foi. Que nem o Bamba fala, meu modo de vista foi feio. Cara, eu não preciso nem enxergar pra ver que ele não sabe lutar, né? É. Cara, não dizer. Assim, respeito muito o que ele fez, que ele vendeu uma luta que ele não conseguia entregar. Isso aí, se eu soubesse fazer isso, eu não tava aqui chorando os bagulhos. Peraí, vamos pegar o celular aqui, ó. Vamos falar ameaçar o Popó. Popó, vou te pegar, hein? Eu cego, vou te pegar, hein? É isso aí. Não, é capaz de eu durar mais tempo, velho. Vai tirando. Com certeza. Com não, certeza, e outra, com aí o que certeza. aconteceu? Aí ele vendeu bem, só que na parte desportiva ele não entregou. Particularmente, ele fez muito pouco boxe, porque nem saber andar direito no ringue ele soube, pelos meus amigos me contando. Sim, Entendeu? sim. Então, assim, ele soube vender bem a luta, mas ele fez uma coisa assim que não foi. Admiro ele por ele ter ganhado dinheiro como ele foi esperto, guerreiro. Só que, desportivamente, ele poderia ter treinado um pouquinho melhor, ter entregado um pouquinho mais. Essa parte que eu acho que ele pecou. Só que, assim, o que acontece? Vamos entrar no assunto de lutas casadas. Existem várias lutas casadas de jiu-jitsu, de submission, que eu poderia ser chamado. E eu sou um cara, mano, eu sou um dos poucos caras, não vou dizer que eu sou o único, mas eu sou o único cara que eu conheço que luta com pessoas que enxergam e já ganhou de pessoas que enxergam e ganhou título em cima. Então, assim, eu vejo pessoas que poderiam me chamar para algumas lutas casadas que eu ganharia um dinheiro, que me ajudaria, daria uma hype. Você imagina, você ter no evento um cara deficiente que vai lutar pau a pau no alto nível com um cara que enxerga. E os caras não chamam para umas lutas casadas. Nem digo lutar um evento desse grande que dá mó grana, mas tem eventos assim menores ou bons que pagam uma bolsa de 2, 3, algumas que eu sei que paga 5 mil. Você imagina, os caras, uma situação financeira que eu vivo, o cara me chamar para um evento que paga 5 mil.
Pô, e eu vou entregar, porque eu vou vender o lance de superação, vou vender o lance de que tudo é possível Você e vai eu fazer vou o vender marketing em cima da faço um parada. marketing, se for pra fazer igual o Bambam eu faço também, e eu vou entregar uma luta de verdade, porque pro cara ganhar de mim vai ser complicado, ainda valendo dinheiro ainda. Sim. É igual aquele faminto que tá com fome lá, vou cair no soco, mano, guerreiraço, você entendeu? E falta oportunidade nisso também. Como falta oportunidade de seminário, falta oportunidade de muita coisa, cara. E eu fico pensando, se eu fosse um cara do evento, eu ia querer um cara guerreiraço que supera, Então, que isso que a consegue. gente Isso que fica, eu queria isso que eu e o entender. Rafa, a gente tá conversando. Pô, como pode, cara? Porque é um puta marketing, é uma. Os Sabe, eu caras acho não que têm essa todo mundo sai visão. Acho que é um pouco ganhando. preconceito, cara. É muito preconceito, na verdade. Será que é preconceito? Ou será É, que é, cara, é um tipo. conceito que eles têm que o deficiente não é capaz, talvez, de entregar algo grande. Só se for isso, eu não consigo ver diferente, cara. É um pouco difícil hoje em dia você falar de preconceito, mas acaba sendo, cara, acaba sendo, porque, meu, cara, você tem bons títulos, você entrega, você tem um diferencial, você vai nos lugares, você dá uma mídiazinha nos lugares. Por que não ser chamado, entendeu? E eu já pedi muito, já entrei em contato com um rapaz de um evento que chama BJJ Stars, já pedi muito para fazer essa luta nesse evento e nunca me chamam, cara. E tem gente que eu conheço que lutou, tem gente tal, já mandei mensagem para ele, já pedi a luta, já pediu gente que conhece ele que pediu, e como outros eventos também já pedi luta para outros tipos de evento, Copa Pódio, pedi lutas para vários lugares, e esses eventos nunca dão oportunidade, cara. Às vezes chamam pessoas que têm títulos iguais a mim ou até menores, mas não me chamam, cara. E não entende que é um marketing positivo. Mas eu tenho fé em Deus que algum dia, algum grande evento desse vai me chamar e vai ser onde eu vou provar que é possível, e aí outros eventos vão brigar por mim. Eu tenho essa esperança de um dia ser valorizado como eu mereço. Porque eu mereço ser valorizado pelo tanto de guerreiro que eu sou, entendeu? Ô, Sasquatch, a gente tava falando do Bambam, isso aí. Sim, claro. Você teria coragem de desafiar o Bambam pra uma luta? Pro tatame? De kimono? É? De kimono? Aham. De jiu-jitsu, De claro. jiu-jitsu, Porque de assim, lutar eu não com sou, o assim, eu Bambam? jamais faria palhaçada ou chacota. Eu não tenho como trocar porrada com ninguém porque eu não tenho reflexo. Não, Seria não, não. bizarro. No jiu-jitsu. Bambam, não, cara, Você teria assim, coragem Não, no de. jiu-jitsu. No jiu-jitsu, você é que teria assim, coragem de desafiar ele? fácil. Se ele Fácil. quiser, assim, eu não vou nem desafiar porque nem vai chegar pra ele. Vai, Mas se quem sabe aparecesse, chega. Desafia ele, se ó. Olhando, aparecesse, olha, olha cara, pra aquela cara, não, câmera e cara, desafia o cara, Bambam pra gente. você imagina que legal que ia ser. O Bambam vende bem pra caramba. Imagine Bambam fazer uma luta com deficiente visual de jiu-jitsu, de submisso, de grappling. Cara, você ia conseguir vender, eu ia ganhar dinheiro, você ia ganhar mais, e você ia sair como bonzinho, bora fazer essa Não, luta, guerreiro. Sim, desafia ele. Tipo, Vou te pegar, Bambam. Vou te desafia o dar uma Bambam. Desafia o porrada. Bambam, Sasquatch. Pra ele. Não, mano, putz, isso aí é Desafia, muito... pô. Desafia, porra. Tem Vai nada a chegar perder, nele. A cara. gente vai fazer um esquema pra chegar nele. Desafia ele pra uma luta no jiu-jitsu. Então, Bambam, já que você tá nessa, assim, e tá nessa moda de lutadores lutar contra pessoas que fazem influência ou ex-campeões de BBB, essas coisas, pô, fazer uma luta, eu sou deficiente visual, mas tenho vários títulos, seria legal, seria bom pra mim, bom pra você, dá essa oportunidade aí, meu amigo. Isso aí, Bambam. Pensou assim, Dá uma rola, hein? oportunidade. É uma luta com o nosso grande amigo aí, Sasquatch. É que ele foi legal aqui. Nos bastidores ele falou outra coisa. Ele falou que te deitar na porrada. Nossa, Ele falou que te deitar na porrada de olho fechado. Cara, na verdade, quem falou mais isso foi vocês são tão bravos. Cara, vocês mesmos acham que de Mike Tyson pra cima é vocês mesmos, né? Não, a gente fala assim, porque, Sim, meu, sim. a diferença, cara, o Popó lutando com o Bambam, Sim. mano, o Popó, ele é muito bom. Sim, Ele claro, um atleta- muito. É Até um velho, lutador assim. profissional, né? Mais um pouco mais de idade, né? Sim, mas os treinos dele, meu, você vê que, mano, acho que o cara podia ser um gigante ali que o Popó não caía, Sim, mano. sim. Porque o Popó, ele é muito rápido, ele é muito. Aqui. Quando o Bambam foi pensar em fazer alguma coisa, o Bambam já tava na lona. Então, mas não tem como ter uma referência do Popó com o Bambam, né, meu? Porque o Bambam não é lutador, né? E o Popó fez isso a vida Isso. toda. Mas ele Não, Eu quero ver então, uma mas- luta mas tipo, com aquela o Vitor coisa- Belfort, se for rolar. Mas- Aí Aí ia dar sim a gente vai complicado, ver hein? se realmente Popó é isso que a gente Cara, a pensa gente nunca que é pode ou saber não, quem ia tá ligado? ganhar, mas ia dar uma complicadinha essa luta. Sim. Você Você lembra acha que daquela. daria quem, o Sasquatch? Na minha O opinião, Popó e o Belfort, Vitor. Belfort. Mas Porque, tirando, assim, Não, mas no boxe, no boxe. tirando, Sim, boxe, né, eu sim. sei que o Vitor foi sua referência no passado, sim, tirando sim. Sim, Essa admiração. essa admiração. sim. Assim, você acha que Sim, daria o não, Vitor mesmo? Eu ou- acho que sim. É porque, assim, o Vitor é um cara, ele tem 46 anos, mas o Vitor, ele tem 46 anos, mas tá
com shapezinho, tá jovenzão. Então ele tem 46 anos, mas ele envelheceu melhor, assim, não vou falar melhor, mas assim, ele tá no shape, todo malhado, continua na ativa. O Sim. Popó, ele treina, a impressão que dá, assim, pelo que eu vejo, assim, pelo Aquilo me que você falam, ouve falar. o Popó ficou um tempo inativo, tal, Sim. maior respeito, assim, um dos maiores campeões que a gente já teve, tal, mas assim, eu acho que essa luta seria complicada. O Popó é mais técnico, talvez sabe mais boxe, assim, no meu modo de entender, mas eu acho que o Vitor teria mais chances de estar ganhando. Isso. Eu apostaria no Vitor, porque o Vitor, eu acho que ele tá mais explosivo, tá mais no shape, seria um pouco mais forte do que ele mais pesado. O Popó já tá mais naquele shape, assim, realmente de quem já parou um tempo, entendeu? Mas o Vitor, ele é especialista em qual tipo de Cara, o luta? Vitor, assim, ele é do jiu-jitsu, Tem tal, da Carson jiu-jitsu. Gracie, mas ele é muito bom de boxe. Ele foi o primeiro lutador de MMA a ter um boxe afiadinho bom de boxe. Ele ganhou do Ah, tá. Holyfield, né? Tudo bem, o Holyfield mais velho, mas é o Holyfield, cara. Se ele É. aceitou lutar, é porque ainda achou que dava. Entendi. Então, eu acharia que o Popó perderia para o Vitor. Eu Mas acharia é o só Po- achar, né? eu acharia o Popó pelo fato do Popó ter vivido Sim. boxe Mais desde o técnico, sabe início, mais né? boxe, né? Mas, né, essa parte Complicaria do ser uma Vitor eu não luta de sabia que você tinha verdade, né? falado. Seria uma luta de verdade, né? É. Não seria como foi, né? Sim, Eu acho bater que- no Whindersson e no Popó é bater Bambam. cachorro Não, morto. mas O é que eu Bambam falo, tipo, o Whindersson, cachorro- por E mais... cachorro morto, né? no menino que é sósia do Vin Diesel lá também. Ah, o... Aquela foi foda também, foi difícil, mano. ah, mas aquele lá não tinha. Aquele lá foi covardia ali. Não tinha- Eu acho que, tipo, do Whindersson ainda, tudo bem, ele treina, né? É diferente um pouco do Bambam, que ele é do bodybuilder, né? Fisiculturista e tal. Mas eu acho que o Vitor e o Popó, porque são duas pessoas que têm São atletas, muita né? Foram técnica, atletas, tá né? ligado? Sim. Tanto até que, mano, se eu parar pra pensar, eu acho que aquela grande luta famosa do Vitor Belfort, que foi notória, é ele dando uma sequência de soco naquele maluco, não lembro qual Ah, foi a no. luta. Foi uma... Vanderlei Silva. Nossa, mano, você viu essa luta? Já vi, já. Gente, mano, eu vi isso Ele aí. tinha uma explosão. Acho que deve ter até hoje. Ele é muito. Ele parecia um trator em cima É, do Vanderlei, mano. Sim. Tanto que o Vanderlei quer uma revanche até hoje e não consegue. Foi em cima de quem? Do Wander? Foi Vanderlei, Vanderlei Silva. É. Eu não sei, eles nunca mais lutaram depois dessa, que foi no UFC Não. Brasil em 97. Faz tempo, hein, cara? Mas o Vanderlei Silva sempre quis. 97 ou pra 98, acho que era 98 já. Que sim, Que sempre quis ter uma revanche e o Belfort nunca deu essa chance. Você lembra que teve o TUF aqui, que os dois foram técnicos, então ao final eram os dois lutar, depois ninguém lutou e não teve luta? Naquele que era tipo aquele reality show É, lá da Globo, né? né, era do. Puta, era do UFC, né? Mas Isso. passava na sim. Globo. Aí era pra eles lutar e nunca teve a luta, né? É. E, tipo. E os caras chegou a bater boca, falar pra caramba, parecia o Popó mesmo com o Bambam. Cara, mas, puta, foi mó barato, assim, voltando assim desse assunto, porque foi mó barato, porque por um segundo a gente ficava, pô, mas será que esse cara não vai lutar de verdade, mano? Mas depois não foi, né? Porque, assim, Então. falar brabo, ele falava, ele enganava bem pra caramba, mano. Então, Sim. isso que fez a gente, uma parte da galera ficar com o pé atrás, tá assim, será? Sim. Porque, pô, querendo não, o Popó é grande, o Bambam é grande, pô, o Bambam tá treinando, pô, a gente sabe quem é o Popó, e o Bambam ficava apontando o dedo pro Popó, assim, daquelas lives lá que eles faziam. Pô, eu tava de Eu óculos, vou eu não vi, vou mano. te arrebentar, ó. Tava Aí de- você pensava, pô, mas, Não, isso eu pô, ouvi, sim, só não vi. será que o cara não vai ter um cacife de Pô, chegar ele tá e muito falar isso? confiante. Cara, você fingiu uma confiança igual ele fingiu, o cara tem que ser bom, é um Cara, gênio, né, por, mano? por incrível que parível, mano, muita gente apostou no Bambam, Bambam. mano. Sim, ele mentiu bem pra caramba. O Zé achou que o Bambam ia ganhar. O Zé achou? O Zé falou, não, o Bambam ganha. Inocente. Chegou a achar, né? Ele até apostou, né? Lá no Bet lá da vida. apostou Esse no- aí acredita em Papai Noel. Não, cara, mas por um segundo deu vontade que ele ganhasse, mas acreditar. Pô, sou cego, mas não sou burro, né, mano? Não, Eu mas sabia que não dá. dava, mas por um segundo deu vontade. É porque assim, também ele falava os bagulho, ele até falava um pouco grosseiro, mas aí o Popó também não falava muito doce. Aí eu falava, pô, seria legal se ele desse umas porradas também, mas acreditar em inacreditável, né, velho? É. Era muito difícil mesmo, né? Ô, Sassá, eu lembro dos anos 90 ali, 80, 90, assim, o boxe era muito forte, né? Puta, boxe meu, que era fase maravilhosa, cara. assim, que eu lembro, lembra do
combate que passava na Globo, assim, né? Cara, Passava eu todo lembro dia até de antes. sábado de Eu madrugada. assistia Mike Tyson na madrugada, Sim. molequinho, assim. E Ficava até de que madrugada lembrança que assistindo. você tem do Michael? Do Michael, do Michael Mike. Jackson. Do Mike. Tá com saudade de Michael Jackson, né? Quer Como dar é que é? pra dancinha? Como é que é? Cara, você viu o show da Madonna, já lembrou do Michael, já quer lembrar do seu passado, né? Cara, pior que o Michael Jackson era zica também. Foda. Nossa, antigaço era top. Tinha aquele Mas outro lutador lá também, o Jalim Rabei, não sei se você lembra Pô, desse. cara, esse aí morou na sua casa um bom tempo. Cara, vocês não são do meu nível pra zoeira. Esse daí morou na sua casa, chamava de amor, seu filho da Mas mãe. não era da casa do Frank? Cara, ele revezava, né? Ele revezava, né? Não, é que nem o nosso amigo Henrique que tava ali fora, falar uma particularidade, É. que assim, ele tomou uma cervejinha ali fora, pode falar, né, a real, né? Pode. Tomou uma cervejinha ali fora, aí o que acontece? Aí ele falou que ele tem medo, assim, de espírito, essas coisas, aí que ele tem medo do caboclo montador e do chupetinha. Aí ele falou que às vezes acontece com ele, tá ligado? Como é que é o chupetinho? Gente, mas é uma piadinha bem assim, sem maldade, hein, galera? Sem Isso maldade. aqui é só um pedaço da resenha que tava lá fora. Não, é que como ele falou, só tô repetindo, não me cancelem. Foi o cara, quem falou foi nosso amigo ali fora, né? Voltando ao assunto. Cara, mas esse lutador que ele falou de iraniano aí, o Jalim Rabei aí, foi uma barata, porque ele ficou meses na sua casa e você ajudava ele a treinar. Ele só ali rabando. Cara, sabe qual que foi que é a pior? Que quando eu assisti vocês, aí eu falei, aí minha esposa também assistiu comigo, aí minha esposa falou, não, cara, o outro podcast que eu gravei, a gente brincou um pouquinho, cara, era tal, já era do jiu-jitsu, me conhecia, então a gente brincou um pouquinho. Aí a minha esposa falou, eles são diferentes, eles são sérios, você não vai lá ficar com as suas piadinhas tal, que vai dar ruim. Aí esses caras, tudo sem vergonha, tudo vagabundo, mano. Aí conheci a gente Tudo nos facinho, no bom sentido, tudo facinho. Você tá maluco? Esses caras assim, se pegasse a resenha ali fora, vocês iam falar, é bullying, podia processar e ficar rico. Eles iam ter que dar o corpinho pra pagar a dívida. Gente, não, pior que eu acho que vocês nunca riram de tanto num podcast assim, né? Cara, nossa. Cara, eu assisti o podcast do Rapaz UFO. Pô, vocês mó sério, falando um bagulho. Eu tava ficando até com medo do ET aparecer lá no meu colo. Pá, os caras mó sério. Aí chega aqui, os caras, nossa, tudo solto. A quinta série, né? Quinta série, vocês estavam na época do Mobral, vocês pararam na terceira. Você tá falando do. A gente falando do boxe lá. Não, antes de falar do boxe, tem uma pergunta. A sua esposa manda em você ou só na frente da gente mesmo, Pedrão? Não, O Pimenta, né? Ela manda em mim. Pimenta, não, fiquei impressionado. Assim, eu achei que eu me senti em casa, porque a mulher dele manda igual lá em casa, eu só obedeço. Brincadeira, cara, mas é legal estar no ambiente que tá com família junto, a gente se divertiu bastante. Não, pô. Piadinhas bestas, mas sem maldade nenhuma, cara, sem desmerecer ninguém, a gente se divertiu bastante. As daqui tá light, as de fora lá. Não, as de fora a gente ia ser preso. Quando minha mulher assistir isso daqui, ela vai me bater. Ela vai falar, não, por que você falou muita besteira aí? Imagina se ela visse aquilo. Nossa. Tá, mas agora vamos fingir que a gente é sério. É. Vamos fingir que a gente tá fazendo um trabalho sério aqui na bagaça. Pergunta do Michael Jackson. Lá, não é só eu que... Ficou com saudade, né? saudade. Cara, fala a verdade, você já fez crossface do Michael Jackson? Mano, quem nunca? Quem Nunca. nunca? Mas teve vontade. Teve vontade ou fez? Fez, né? Ah, sempre. Cara, e andar pra trás é o que a gente faz mais na vida. Não, agora vamos falar sério. Você vai falar do Então, Tyson. dos anos 80, assim, 90 ali, o boxe era muito forte, Sim, né? sim, muito. E depois veio acho que no final dos anos 90 que veio o MMA, né? O Jiu-Jitsu. Que eu lembro que eu ia na locadora que tinha Nossa, aquelas eu ia fitas. falar Lembra isso. aquelas fitas? Eu alugava pra Que era, acho caralho. que foi dos primeiros FCs que tinha, né? Era luta livre, sim. né? Nem o UFC, eu acho. né? Não, não, era legal. Era vale tudo. Vale tudo, vale vale tudo. tudo. O Luta Livre é o... Esqueci o nome da gringa. Que é aquela luta WWE, combinada. sim. Isso, é a luta Cara, combinada. pior falando em. WWE, Assim, né? não saindo muito do assunto. Cara, um dos motivos que eu gosto de luta também foi meu avô, por parte da minha mãe. Cara, ele era fã daqueles Gigantes do Ringue que tinha no Brasil. Ele me Ah, levava. o Telecat? Telecat, Gigantes do Ringue, chamava. Que aí ele me levava
bebê, assim, 1 ano, 2 anos, no circo assisti com ele. Então, quando ele morreu, eu tinha uns máximo 5 anos. E eu lembro uma coisinha ou outra dele, assim, uma imagem ou outra dele, e eu lembro que ele gostava de luta. Então, às vezes, eu lembro dele também quando eu vou lutar, tal, que ele gostava desse tipo de luta. Então, essa época aí, meu avô já gostava. Então, já fazia um sucesso lutas assim, cara. Legal. Mas vamos falar do boxe. Pô, o boxe era uma época fantástica, cara. Então, eu lembro que a gente, assim, hoje tem boxe espetacular. Lembra que passava da Globo de É, madrugada? e aí você via a bolsa dos caras, era 20, 30, 50. Eu lembro que em 95 para 96, o Mike Tyson ia fazer uma luta com um cara nem tão famoso. Pô, ia ganhar 50 milhões de dólares. Aí você fala, meu Deus do céu, quanto que será isso? Pô, então era o auge do esporte na época, né, cara? Sim. Ele E vai eu- lutar agora, né? Vai Ele lutar tá com um com- influencer, esqueci, é Jay Paul, se eu Nossa, não me engano. tadinho do influencer. Esse J. Paul, se eu não me engano, é o Cara, primeiro, eu né? Ele que tá não, no eu top não, do. essa, Ele é mais recente, né? Ele tem. as outras, sim, ele é muito mais jovem também. Sim. Assim, essas outras coisas, assim, o Belfort, alguma coisa, tem informação, eu só falo do que eu acho que eu sei alguma coisa. Agora, eu não, assim, eu não sei como é que o Tyson tá agora, por ter, acho que tem que ter 60 anos já, Sim. e eu não sei nada desse menino, eu não acompanhei nada, não sei nada, não assisti nada, não fiquei de olho em nada, então eu não sei opinar. Assim, mas eu gostaria que o Tyson ganhasse de qualquer um. Se o Tyson lutar Sim. com a minha sogra, com a minha avó, qualquer pessoa, eu quero que o Tyson ganhe. Se o Tyson for lutar comigo, eu torço pra ele, mano. Porque eu acompanhava desde pequeno, pô, achava o cara muito, Sim. muito. Apesar dos erros dele, achava ele top. Vou torcer pro Tyson, mas eu não sei. O moleque é muito mais novo, parece ser bem forte, e parece também que ele é um cara muito bem sucedido financeiramente, então tem dinheiro para queimar, então tem os melhores tipos de treino possível. Não sei se vai influenciar. Vou torcer pro Tyson, mas não sei. Não sei o que vai dar. Isso eu não tenho opinião. E a opinião de vocês? Opinião Ah, abalizada. eu vi só com esse cara aí que vai lutar com ele. Eu Sim. só vi ele lutando com o Anderson Silva. Né? Quando ele saiu Ixi, era do UFC, depois que ele teve um problema sim, o na Anderson Silva perna, é ele bom de porrada. Aí, migrou pro boxe, né? então. E o Anderson Silva perdeu pra ele, né? E eu acho Então, que foi a aí única luta já que eu vi fica. dele completa, E, mas que eu ouvi dizer, e ele tá sendo já meio que um me destaque do conte ao boxe. vivo aí. É, ele desceu a porrada mesmo no Foi Anderson? uma luta, Foi guerra? demorou, não foi Mas assim, 2, 3 cara ganhou rounds, não. mesmo. Qual que Ganhou, foi ganhou. Anderson Jay- Silva é, e o Jen Paul, o nome pô, dele? cara, Acho que é eu isso, não né? sei Jen nada Paul. dele, cara. É, Mas eu ouço falar e tento repetir. Mas eu não sei sim. nada, cara. Não que eu não me interesse, mas é que assim, eu gasto minha visão com outras coisas assim, mais a ver com o meu mundo. Aí não sobrou tempo de eu conhecer um pouco disso. Acompanho uma Sim. outra coisa, assim, mas eu não sei muito dele. Mas gostaria de saber mais, ter um pouquinho de tempo para entender mais dele. Então, o Sasaki, eu até queria perguntar E a sua assim, opinião? Você não falou, você acha quem vai ganhar? o Mike. Ah, vamos torcer pro Mamike, né? Eu torço muito pro Mike, mas assim, Mike, eu Tem lembro uma chance foda que ele de dar tá. ruim, né? Então, é porque, que nem você falou, né? A gente vai ficando mais velho, É, né? tem hora Não é que. mais a mesma coisa, né, enfim. É. Mas Não, eu não só sei. queria pontuar, assim, porque eu Sim. tava, a gente tava comentando que eu falei do boxe e tal, e dos anos 2000 para um pouco mais pra frente veio o jiu-jitsu e o Sim, MMA, o Vale Tudo na que meio época que chamava. quebrou o boxe, ele Começou a meio decaiu. crescer. Tanto que eu vi até uma reportagem um tempo atrás falando que a molecada que lutava boxe estava desistindo de lutar boxe para lutar MMA, porque o boxe não tava dando dinheiro, assim, tipo, não tava dando Sim. uma carreira pro lutador. Sim, E no MMA, o garoto ele já conseguia ver um sim. horizonte ali dentro do MMA. O que você acha que aconteceu na sua, na sua visão? Minha visão Na sua abalizada, opinião. né? Na minha visão de alta periculosidade, né? Então, O que o você acha mundo que fez vai. essa galera mudar? Tipo assim, a mídia, o público Sim, mudar do boxe pro MMA, pro boxe decair tanto, o MMA crescer tanto e virar o sim. fenômeno que foi. Vamos falar, vai, desde os anos 80 tinha uma que tinha esses grandes ídolos, e eles vendiam a bolsa deles eram grandes porque eles rendiam muita mídia. Aconteceu, aí quando veio o Vale Tudo, não era tanta grana, era aquela coisa assim, que era sem luva, era mais guerra. Conforme a galera americana comprou dos brasileiros, quem fez foi os brasileiros, né? Você sabe, a família Gracie que fez. Aí depois que eles compraram, eles começaram a dar uma visão mais esportiva, não que não era, porque o Vale Tudo veio para provar que o jiu-jitsu era a luta mais eficiente, né? Pelo menos essa foi a ideia. Aí quando os americanos compraram, começaram a dar uma visão de business, e começou a ganhar espaço, conforme o MMA, que quando virou MMA foi ganhando espaço, foi aumentando as bolsas dos campeões do MMA,
em si e foi diminuindo o poder aquisitivo. A galera, até galeras que nem o próprio Dana White, essa galera que é o dono do UFC, eles faziam luta de boxe antes, então eles migraram para esse esporte. Então começou a girar mais dinheiro, tudo é dinheiro, né? Começou a girar mais dinheiro no MMA. Assim, não vou dizer, porque assim, a gente ouve também algumas bolsas de alguns grandes campeões que são até maiores do que os campeões de MMA. Mas só que é uma bolsa ou outra, um outro cara. A maioria da galera já não tem aquele dinheiro para todo mundo. Então acaba sendo mais rentável para a galera do Vale Tudo, porque é uma coisa mais rentável. Se você tá no UFC, você vai crescendo sua bolsa e você tem uma coisa constante, se luta mais, né? Agora o boxe é uma outra. Assim, você vê. E outra coisa, a hype que dava pro boxe, assim, a mídia que dava pro boxe antigamente era muito maior que do MMA. Hoje em dia o MMA tem uma mídia muito maior, né, Muito cara? maior. Muito maior. Por exemplo, eu vi sobre a luta do Adesanya, né, do Adesanya com o campeão de boxe, que eu não sei o nome, que eu não tô tão por dentro. E foi uma luta bacana. Cara, eu fiquei sabendo da luta depois que passou, porque a gente não sabe onde assistir, onde comprar para assistir. A gente tá um mundo mais diferente. O MMA já é um mundo mais aberto. Você sabe onde comprar, sabe onde fazer, sabe onde achar. Então a divulgação tá mais ruim também e tá menor e tem menos gente interessada. E assim, o esporte é Mike Tyson, Holyfield, os caras eram lendas. Agora, hoje Tinha em dia, umas referências, né, pra galera querer assistir, né? com todo respeito, esses caras que estão agora, eles podem ser tão bons quanto, mas eles não têm ainda. Eles não têm a mídia mundial que esses caras tinham. Mudou muito a galera do MMA. E também Conseguiu acho que da bacana. molecada também de Sim, ver sim. assim, porque o MMA ele tem mais sangue, chute, porrada e pega o cara pelo pescoço, e o boxe Sim. é, querendo ou não, é outra modalidade, Sim, é outro diferente. tipo de luta, né? É até um esporte menos Mais sangrento, né? cadenciado. E Cadenciado. tem luta que os caras ficam se estudando ali os dois, três Sim, rounds ali, sim, né? sim, Sem dar soco. Vocês querem sim. mais água? Eu vou querer um pouquinho de água, assim. Mas essa água aí é. Por que ela tá queimando minha garganta, essa água É aí? porque é chá, eu falei pra você. É chá, Chá é de chá minhápica. batizado, né? Chá de minhápica. Puta, então é um xixá, não vem nada, é 2 centímetros no máximo de chá, né? Um chazinho bem michuruca, né? Você vem num podcast com uma boa vontade, aí o cara vem com esse chá aí com 2 centímetros, 3 no máximo. Cara, se você for oferecer esse chá poderoso, tem que oferecer um chá de qualidade, então essa micharia aí, né? Pode deixar, essa próxima vez vai ser bem de Ah, mas você não qualidade. pode oferecer o que você não tem como entregar, cara. Que nem eu tô aqui falando dos assuntos que eu entendo um pouco, eu acho que entendo. Agora tem assunto que eu não entrego, então eu tento não falar do que eu não sei. Agora você vem com promessa que você não tem a menor condição de cumprir, pelo amor de Deus, né? Cara, vocês são fanfarrão demais, mano. Você é A louco. gente é É só fanfarrão. promessa A falsa. gente é bonzinho. Você que é o quinta Não, série aqui. Você não. sabe que você que é o quinta série aqui. Vocês vêm com essas piadas, mas vocês não têm como entregar esse chá todo aí que você fala, né? É o chá do quê, Rafa? De Chá de minhápica. minhápica. É uma E planta você que enche a nasce, uma boca planta pra que nasce falar, no né? Você já sertão. tomou, foi muita, né? Sabe até o gosto do negócio, pô. Aquele lutador Jalim Rabei que te deu esse chá, né? Trouxe pra você. Ele era do Irã, de onde que ele era? Da Índia, ele vem com cheio de Ele chá. era de Dubai. Ele era de Dubai. Nossa, que vida louca, né? Que da hora. Cara, acho super lindo, sou super a favor desse mundo, desse seu mundo aí. Desse seu Ô, jeitinho de conhecer as coisas. Sassari, deixa eu te perguntar, a gente tá falando nos bastidores ali, você comentou Sim. que depois que você teve o lance de ter perdido a visão, quando você vai lutar, quando você pega no kimono da pessoa, você já consegue meio que ter Sim. um estudo ali de Sim. tudo. Como que funciona? Explica pra gente. Então, assim. vou tentar explicar porque é uma coisa tão meu assim, mas eu vou tentar passar para vocês assim. Sim. Então, a partir do momento, primeiramente, vamos falar um pouco mais amplo. Por exemplo, estou aqui no podcast com vocês. Eu sei mais ou menos de onde vem sua voz, de onde você está. Então, na minha cabeça, eu formo uma imagem como se fosse uma 3D na minha cabeça, eu não tenho visão nenhuma. Mas eu formo uma imagem 3D mais ou menos com uma forma que eu imagino o tamanho que você seja. Não é uma imagem 100% correta, mas eu imagino o seu tamanho, para mim entender e tentar mais ou menos identificar onde vocês estão, para a gente se comunicar. Sim. E isso é uma base que eu uso para luta. Aí vamos falar na luta. Na luta, assim,
tem pessoas que eu já lutei, já treinei, que eu já sei mais ou menos o tamanho, o peso, então já tenho na cabeça para imaginar quando for lutar com a pessoa. Mas quando eu não conheço a pessoa, eu pego no kimono. A partir do momento que eu peguei no kimono, eu já sinto mais ou menos o tamanho do cara, já imagino na minha cabeça e crio na minha cabeça um lutador mais ou menos um holograma de um tamanho mais ou menos parecido. E assim, na minha cabeça, eu não luto com o vento ou com nada, eu luto com a pessoa mais ou menos do molde do tamanho que ele é, então eu luto como se fosse um boneco mesmo na minha cabeça, que não tem um rosto fixo, não tem nada, mas eu luto com alguma massa de um tamanho corporal parecido para mim ter uma base de lutar, e funciona. E assim, eu imaginando, eu consigo lutar com a pessoa de igual para igual. Um jeito da minha mente criou como eu me adaptar à situação. Porque se você simplesmente tá tudo cinza, eu vejo tudo cinza escuro. Sim. Se tá tudo cinza, você não tem uma base, você não tem como imaginar, você tá numa desvantagem maior, porque você não, a partir do momento que você não imagina, você só sente, sentir é difícil. Agora, quando você imagina o tamanho do cara e sente, é diferente, você tem as duas coisas. É algo como parecido você enxergar sem enxergar na minha cabeça, entendeu? É você ter uma base para se basear. Eu sou um cara bem inteligente nisso. Eu não, pelo jiu-jitsu, por tudo que eu faço, pelo corpo, por acreditar, eu não tive muito tempo de fazer braille, de me adaptar muito. Foi meio que na porrada. Fiz um pouquinho aqui, outro ali, fui me adaptando. Mas com o meu jeito, eu consigo andar sozinho na rua, me viro bem. Assim, nunca aconteceu nada comigo, entendeu? Então, sou um cara que eu me adaptei bem à minha visão do meu jeito casca grossa de ser. Então, eu me adaptei à luta. Mas, assim, entre adaptar, andar na rua e adaptar a luta, eu prefiro adaptar mais a luta. Se falar assim, pô, você vai andar meio na rua ruim, ter que andar com gente com você, mas você vai continuar adaptado na luta, eu prefiro adaptar na luta. Lutador é uma merda, né? É difícil, cara. Prefere até, sei lá, cair na rua do que ser ruim de jiu-jitsu, sabe? Ô, Sassá, deixa eu te perguntar. Uhum. Falam que quando a pessoa perde a visão, ela aumenta um outro sentido, né? Sim. O seu foi a audição. Audição Você e percebe assim, a a percepção percepção também. da audição aumentou muito? Sim, a audição, primeiramente, ela dá uma. Não é que aumenta, mas ela dá uma. Vamos dizer, você ouve um pouco mais distante, você presta atenção, você se concentra muito mais, então você consegue ouvir bem. O problema é que, assim, você ouve as pessoas falando mal de você de longe, isso é uma merda, cara. Porque você tá aqui, aí o pessoal tá falando de você lá na Casa do Chapéu, você ouve. Aí tem hora que você finge que não ouviu pra não ter que sair na porrada, mas... E detalhe, as pessoas às vezes falam mal de você mesmo, não tem como, né? Um cara que nem eu, assim, guerreiraço, às vezes incomoda. Mas aí, esse é um dos detalhes. E tem um outro problema também, que é bem ruim, que a gente tem uma sensibilidade bacana, eu ouço bem, eu ouço de longe, tudo, só que tem uma coisa chata. Se eu tô num ambiente com uma música muito alta, um ambiente muito alto, eu perco um pouquinho a percepção do ambiente. Então, se tiver muito alto, fica tão forte na minha cabeça que eu não consigo ouvir direito, começa a ficar um zumbido na cabeça, eu começo a perder o foco de onde eu tô e entender as coisas. Sim. Então, assim, como se eu entrasse em parafuso, minha audição fica muito alta. Fica fazendo, tipo, um zumbido no ouvido. Então, não, tem que ter um certo limite. Por exemplo, se eu for para uma balada muito grande, eu não fui, né? Porque eu sou um pai de família, um homem respeitador. Não vou para esses locais que de homens casados não tem que ir. Brincadeira. Mas, assim, se eu vou numa balada e tivesse um som muito alto, já perderia um pouco o foco de onde eu tô, da onde... Por exemplo, tem alguns campeonatos que, antigamente mais, que ficava com som muito alto, barulho muito alto, a torcida é natural. Mas em alguns lugares ficava som ambiente o dia inteiro, aí atrapalhava um pouquinho a percepção, entendeu? Aí isso me atrapalha um pouco, esse tipo de percepção de ouvido. E como eu te falei, esse lance de eu imaginar já é um lance de intuição, cara, é muita intuição. Porque assim, você não tá enxergando, porque as pessoas falam, muita gente marrentona fala, pô, é só pegar no kimono tá certo. Não é. Se você não tiver uma percepção, não é igual, cara. Então você tem que imaginar bem, você tem que ter a criatividade, a percepção, e você faz muito no improviso, entendeu? Muitas vezes eu tô assim na mesa, aí eu vou assim, tô com um copo ou com algum talher, às vezes o negócio vai esbarrar, eu vou e já pego aqui. Porque na minha cabeça eu já faço toda a imagem de onde que ele vai. Então eu acabo tendo uma percepção. Como o cara não enxerga e pega o bagulho no alto? Eu estou tomando banho, sabonete escorrega, cara, eu pego no alto. Muitas vezes, dificilmente. Pega nosso mesmo ou você Já pegou muito sabonete? Já? Cara, eu queria que você me contasse a história do seu sabonete líquido, mas deixa pra lá.
Eu fiquei sabendo que você é um pegador de sabonete profissional. Mas eu não quero complicar a sua vida, entendeu? Por favor, Até Zé. porque hoje em dia a gente não pode vir com essas brincadeiras de mau gosto, entendeu? É preconceito isso. Preconceito, não. Cara, no caso a gente tá com umas brincadeiras assim, mas assim, totalmente zero preconceito. Mas é que não dá pra perder uma piadinha de quinta série com você, né? Cara, se existisse alguém que representava você no passado, era o Dave e o Lloyd, vocês dois, né? Cara, pior que eu fico impressionado que vocês me enganaram, não canso de repetir. Como que vocês pareciam ser caras sérios, caras assim? Pô, eu imaginava assim, quer dizer, ouvindo vocês no podcast, imaginei vocês de terno, gravata e pomadinha pra cheirar, aqueles tipo negocinho que a pessoa mais velha usa pra dar cheirinho no terno, sabe? Pra dar A naftalina? naftalina é pra dar um cheirinho no terno para as baratas não comer. Eu imaginei vocês assim. Aí chega aí, vocês são os piores, você tá de brincadeira. Nada, a gente é bonzinho, eu sei que é Não, o. bonzinho quer dizer que vocês são. Mano, eu imaginei que vocês eram sérios. Eu falei pra você que eles não eram. Eu imaginei assim, não. Vocês iam falar assim, não, como que é vocês. Nossa, gente, muito impressionante isso. Não, vocês, mano, vocês são mó solto. Meu Deus do céu, vocês, tipo assim, vocês são mó solto. É que a gente já tá desde cedo lá pegando essa É. intimidade lá fora. Aham. Não, quando eu cheguei aqui, eu pensei, nossa, tem que ser. Os caras são sérios, não sei o que lá. Mas não, vocês, mano, se divertido demais, cara. Tipo, cara, a gente se divertiu demais, tá tudo bem, deu muita risada, foi legal, super bem recebido. Só que aquela coisa, tipo, mesmo se a gente não for gravar nada futuramente, mas, pô, de vez em quando eu venho aí, quando tiver com fome, porque vocês me alimentaram pra caramba. Cara, os caras, meu, deu, tipo assim. Tava boa a refrigerante. comida, o Cara, Comida o tava alimento tava top. Mas esse tipo de comida que você tá pensando, você vai deixar a desejar, que eu já tenho informações que é fraquíssimo, então deixa quieto, né? É 2 centímetros, né? Ah, mano, eu não vou entrar em centímetros e tal, mas assim, pouco de informação que eu tive ali nas piadas ali por causa da cervejinha. É aquela coisa, não é minha praia, mas mesmo se fosse, eu ia procurar algo mais poderoso. Ô, mas tá ligado que aumentou o real nessa série. Cara, você não tem vergonha essa cara de mentir pra cego? Cara, o cara mente pra cego, Mas velho. sério, aumentou o real, mano. Não, pecado. Esses caras já estão pecando desde as 5 horas da... Não, Desde as que 11 da das 11 manhã. Não, na verdade, eu cheguei às 10h45. Aí, assim, os caras ficou... Tá, eles gravaram um podcast com outras pessoas e tal, mas só que, assim, cara, a gente ficou falando umas 4 horas até entrar aqui pra dentro e eu achei que não ia ter mais nada. Eu até esqueci que eu vim fazer aqui. Não, pior que a esposa dos caras é da hora, a mãe dos caras é da hora, a galera que tá ali é da hora. Cara, até o cachorro é da hora, mano. Até o cachorro latiu sorridente pra mim. Você tá de brincadeira, mano? Mas voltando Você consegue pro voltar? sabonete. Você lembra? Não, Não, esquece o sabonete. Não, do Esquece o sabonete que você sabonete, pegava porque- no banheiro, você tava falando lá, no Não, vou reflexo e falar a tal. parte certa. Não, é sério, Agora você fala falou. sério. Eu tô, Da às vezes, sensibilidade, eu tô- da eu tô- sensibilidade. Eu tô assim, tal, lavando minha cabeça tal. Escorrego o sabonete, às vezes nas costas. Eu pego aqui atrás, que eu sei onde vai cair só pelo jeito que ele Tipo, meio que deslizou. sentido aranha, né? Cara, eu não sei o que você tá falando. Mas explica aí. Não dá pra confiar em Não, é que você. sentido aranha é o Homem-Aranha. Não, o sentido sim. é que o Homem-Aranha, né? Você sabe, ele tem aquele sentido Sim, que ele sim. consegue prever antes do que vai acontecer, né? Eu tô mais pro demolidor de churrasco. Isso é verdade. É o Demolidor. De churrasco, mas eu tô. Não, mas é isso mesmo que você falou, assim, brincadeiras à parte. É um pouco por aí. Você acaba. Porque assim, às vezes eu tô lutando com o cara, vale chave de pé, vale um monte de chave, um monte de coisa. Então, na hora que o cara sobe de pé, tenta te dar queda que você não tá vendo. Então, tudo é percepção. Você tem que ter uma percepção bem apurada, cara. E eu consigo ter uma percepção legal, até pra treinamento. Eu mesmo, acho que, cara. tipo, que nem você disse que depois que você perdeu a visão, você começou a aumentar. Aumentou Sim, o sentido da audição, né? sim, e um E- pouquinho a sensibilidade. Isso, e eu acho que você que realmente consegue prever, assim, e também pelo tempo do tempo que você lutou, então você meio que tem uma. Sim, sim, Na sua cabeça meio que já funciona, você já tem uma noção daquilo ali, mesmo sem ver, né? sim. Eu acho que isso verdade. ajuda muito até hoje, né? Sim. Ah, ajuda bastante. Porque assim, eu vivi o mundo enxergando, então eu lutei enxergando. E foi um pouco difícil se adaptar no começo quando eu perdi, mas quem sabe lutar, sabe, com o tempo você vai
se adaptando, pegando os caminhos, né? E o ser humano, ele é muito adaptativo, ele se adapta a tudo, entendeu? Então, qualquer situação que o ser humano se encontra, ele se adapta. Se você tá rico, você se adapta, se você ficar pobre, você vai se adaptar àquela vida. Tudo que acontecer com você, você perde um órgão, perde um pé, uma mão, qualquer coisa, você vai se adaptando àquela vida. O ser humano só não se supera na morte, porque isso o é resto do ser verdade. humano se supera a tudo, entendeu? Então, você se adapta a tudo, cara. A gente se adapta a tudo, cara, de bom e de ruim. E às vezes é difícil adaptar coisas boas também. Tem hora que você tá tão acostumado a ficar na merda, se ferrar tanto, que quando acontece uma coisa boa, você até, pô, nem tô acostumado. Como é que eu vou lidar com isso? Sim, Que né? nem daquela vez que você ganhou da Mega Sena, você falou que foi difícil você lidar com os milhões que você ganhou, né? Aí daqui a pouco você vai ser sequestrado, Ninguém sabe por não quê, vai né? saber por quê. Aí fala, cadê os milhões da Mega Sena, Você falou né? que assim, até o ser humano se Se adapta. se adapta, né? Até o furico se adapta também, né? Cara, aí é uma experiência que você me contou ali, que eu não posso falar, mas deve se adaptar. Essa A série minha é demais, experiência não né? é essa, mas pela sua Não, você experiência tá que você falando que você falou, adapta, né? Você tudo se adapta. adapta. Aí você se adaptou bem, que eu fiquei sabendo. Ô, cara, vocês não estão cansados de tomar, não? Cara, vocês não ganham uma de um cego, vocês são uma vergonha pra comunidade, mano. Cara, vocês tentam. Aqui também vocês vinham com as muito antigas, né? Eu sou mais velho na época que vocês vinham que eu vinha com essas daí. Minha avó já é. Minha avó Não, era nova ainda. na época da escola, o que mais era zoeira com mãe. Ah, sua mãe me pinta. Sua mãe era como que é? Nossa, para a grama de calcinha. Não, sua mãe é pilota. Como que é? Piloto de Fórmula Truck. É. Tipo, é assim. Nossa, sua escola tinha isso também? Tá, Nossa, a minha agora sim. era a que mais tinha, as zoeira com mãe também. Vocês terminaram a escola? Sim. Sim. Pô, serviu pra alguma coisa, né? Não, tanto que a gente tá aqui apresentando podcast que isso não faz mais porra Pô, nenhuma mas da chama um cego que. Pô, um sábado já deve ser tarde. Vocês podiam estar aproveitando a família, vocês estão gravando com um cego pirado, mano. Agora sim, eu tenho um desafio pra falar pra vocês. Fica à vontade, manda aí. Eu tenho um desafio bacana. Eu queria que vocês tivessem coragem de contar aquela piada do açaí que vocês contaram ali fora. Pra mim. Aquela piada é pior, é possível. Essa é do Crio, dele Você tem, será que ele tem coragem? Ele tá aqui do lado, que eu tô ligado, né? Sim, sim, estou Crildo, presente você é brabo o suficiente pra contar aquela piada maravilhosa? Crildo, sou, Você já mano. contou alguma vez em público? Muitas. Você teria coragem de contar pra mim ver de pertinho? Claro. Não, só... Por favor. É só pra você poder ver. Água. Eu quero morrer afogado aqui. Não, é o que eu falei que a gente tava tomando uma cerveja num postinho que era um esquema de açaí, né? Aí eu, lá tomando minha cerveja, tipo, pirando, brisando nas minhas brisas, eu olhei e eu falei assim, por que se chama açaí? Ó, o gênio. Aí o Pimenta virou assim e falou, como assim, querido? Falei, tá escrito açaí, mas não tô vendo nenhuma carne assando aqui. Não tem nenhuma grelha assando a carne. Aí o Pimenta falou, pô. Aí eu falei assim, mas eu já O que esse maluco sei. tá falando? Eu já sei. É porque é açaí na tigela. Por isso que não tem grelha. Por isso que não tem grelha, porque açaí na tigela. Salma de palmas pra esse guerreiro contando essa porcaria. É por isso que eu faço. É por isso que eu faço podcast e tento Tá tocar. dando câmera na barriga. Tento tá? ser músico, porque se eu quisesse ser comediante. Cara, Você seria do show do stand-up do Crio, do... Você sabe? cara, com certeza eu ia pra ajudar o amigo, né? Porque pra dar risada... Mas, Não, ó, o cara que eu ia rir é que filha da puta faz isso aí. já vieram comediantes aqui que falaram exatamente isso, que, tipo, a graça dos trocadalhos do Carilho é realmente não ter graça. Quanto pior, melhor, sabe? Não, mas tem aquelas piadas que é tão ruim, mas tão ruim que você ri que você fala assim, gente, como é possível? Não, não é que a piada é ruim. A piada é boa. O problema não é o que conta, não, também. O problema é a coragem do homem. Pô, qualquer lugar que ele for no mundo, o cara vai rir. Porque, assim, o cara fazer esse trocadilho, essa genialidade é... Cara, você tem que fazer um stand-up agora. Se juntar eu e você no stand-up, a gente Bora. hein, mano? Porra, Vamos montar essa ideia aí. Cara, você imagina eu zoando com o cego e você zoando com as suas piadas maravilhosas? Meu Deus do céu, cara, a gente ia se dar bem pra caramba, cara. Eu acho que a gente tem que desenvolver essa ideia aí. Cara, mas você nunca pensou mesmo de fazer um podcast, podcast não, um cegocast? Um cegocast, fazer um stand-upzinho de verdade, sem zoar agora? Não leva o menor jeito.
Mas assim, Cara, tipo, tem gente ó, que não leva jeito pra jogar futebol e joga profissional. Tem gente que não leva jeito pra falar no podcast e vem aqui que nem eu. Tem um monte de gente que não leva jeito, um monte de coisa e ganha dinheiro com a cara, velho. O Popó e Bambam não leva jeito pra lutar boxe, não lutou, caramba? E Não. tá tudo certo, mano. é que assim, eu gosto muito Coragem. de brincar com Você as gosta de fazer a palavras. coisa séria, né? Não é nem isso. É, tipo, quando eu mando os trocadilhos, é muito na hora, assim. Sim. Você é espontâneo, né? Tipo, eu pego alguma coisa que alguém falou e transformo isso numa piada esdrúxula, tá ligado? Ah, não é, que é genial ao mesmo tempo, porque assim, cara, que pessoa ia pensar nesse trocadilho do açaí? Mano, é muito genial, cara. É Açaí. muito corajoso. Por que no açaí não tem grelha? Porque açaí Cara, na se tigela. se você tiver mais uma dessa futuramente, mas lá fora, porque você já gastou sua genialidade aqui. Já. Se tiver mais alguma dessa, assim, você me fala ali fora que. Cara, mas o pior que assim, o pior de tudo, a gente brinca assim, mas, meu, eu gostei, eu achei muito genial, achei muito bacana e, pô, ri pra caramba. Ali fora, cara, eu tava de boa, eu tomei uns 5 litros de água e deu câimbra na barriga. Eu falei, não, vou ter que fazer esse bullying com esse menino. Eu achei muito genial, mano. Muito, muito genial, cara. E vocês são amigos há muito tempo, já que vocês estão dando essa A liberdade? gente é amigo há 20 anos, né? Nós três. Ah, Vocês estudaram pra junto? caramba. Não, a gente se conheceu na música. Na música mesmo. É, vocês tiveram uma banda, vocês Na falaram. música e no rolê, né? É, a gente saía muito junto. Conheci ele em 2004, o Crildo eu conheci em 2004 também, né? Acho que nessa época mesmo 2004, também. 2005. Aí, de tocar junto, de ter banda, de tocar, a gente se conheceu. Olha, Caraca, 20 anos que eu conheço vocês A dois. gente se conhece há tanto tempo que Já até esqueci o nome, né? hoje eu tô com 41. Eu fui no aniversário dele de 23. Mano, É isso que eu ia Eu falar. falo isso pra ele todo ano que ele vai fazer aniversário. Eu falo, Crildo, eu fui no seu aniversário de 23 anos no Define. Onde que era? Era perto da Paulista, lá numas travessas lá da Paulista. ah, era Rua balada. Alameda. Era balada? É. Era uma balada chamada Define. Ah, e nem pra ele fazer na cadeira pra fazer uns docinhos de graça, né? Não tinha que pagar a balada ou era de graça? Não, Tinha que pagar, né? não, Acho assim, que era na época que você pagava a consumação. ele entrava de graça e pagava a consumação. Não tomava nem água pra Tomava uma cervejinha assim, aquela que não acaba nunca, sabe? Tem que fazer durar, porra. A gente era duro naquela época. Ah, agora vocês estão. Agora depois da Mega Sena, vocês estão top, né? Vocês ganharam os 3 juntos? Vocês jogaram junto? Qual que foi a Mega Sena? Não, Conta aí quem pra ganhou a mim. Mega Sena só foi o Rafa. Só. Tá, mas Ele ganhou como... 1 milhão. Ah, sim. Foi ele que ganhou 1 milhão, pô. O espigão. O espigão. Espiga de milho. Então, mas e como chamava a banda de vocês? Vocês têm ela ainda? Não, a gente não era da mesma banda, a gente tocava junto, assim, cada um tinha sua banda e a gente tocava junto. Hum. E. Ô, Sassá, deixa eu perguntar pra você, tem algum perrengue, assim, alguma história, assim, engraçada desse tempo de luta que você lutou, que você foi lutar, sei lá, o cara se cagou nas calças, ou alguma coisa assim que você lembra que você fala, mano. Você já levou uma dedada no cu pro cara te soltar? Não, Pra você soltar ainda não. pra você soltar o cara? Não, o jiu-jitsu é uma arte marcial, então ainda não fizeram isso daí, não. Mas assim, quando você treina em algum outro lugar, aí você conta pra mim como foi a sua experiência com isso. Pode deixar Não. eu conto. Não, é sério. Você já fez Então- jiu-jitsu em algum lugar? Não, nunca lutei. Nunca lutou? Não. Então, como você sabe desses, né, desses segredos, assim, esses perigos? Que os caras apertam Perigos pra te soltar? noturnos. Segredos milenares. Não, cara, nunca. Esse tipo de coisa ainda não aconteceu, não. Eu já ouvi algumas histórias assim, Conta pra gente. mas eu não lembro o nome dos caras direito, então. Precisa, não- ainda bem. Não lembro os nomes. Não lembro só de uma história que os caras estavam treinando no wrestling. E só vou falar o lugar, lá no Macaco. Aí estavam 2 caras treinando no wrestling, aí o cara tava de 4 apoios lá e o cara bateu o dedo de um jeito meio estranho, os caras saíram na porrada. Mas foi meio involuntário, né? Mas acaba bateu meio que num eixo diferente e aí os caras saíram na porrada. Foi Caramba. dessa história, mas eu não lembro o nome desses caras. E eu lembro que me contaram, mas também não dei muita ênfase, porque, sei lá, às vezes pode acontecer, né? Ainda não aconteceu, mas pode acontecer. Como tá sem kimono, assim, pode bater num lugar diferente. Mas assim, bater no saco, machucar o saco várias vezes. E também, tipo assim, joelhada, assim, bater, cabeça do cara, vou entrar uma queda, bater e tal. Às vezes o cara ir passar sua guarda e apertar seu saco pra você sentir dor pra ele passar. Os caras que Tem é isso? foda, Tem. É por isso que eu perguntei. Tem negócio. essas histórias engraçadas também. Mas você já passou por isso, cara? Jogar sujo e lá, apertar os bagos lá pra você soltar ele? É, tipo, Cara, já, em treino nem se fala, em treino é complicado.
Já Mas acontece. você gostou? Não, sabe uma coisa que aconteceu uma vez já, umas 2 vezes já também? Do cara tá lutando com a gente, aí normalmente tem que segurar um kimono pelo menos, que se eu Sim. não segurar um kimono, eu vou saber. Aí o cara soltar o kimono, tentar dar a volta por trás pra pegar suas costas pra te derrubar. Já fizeram isso, uma vez fizeram isso comigo e deu certo. Outra vez o cara tentou. Isso em treino. Aí eu paro pra pensar, mano, o cara tem que ser muito covarde pra te Sim. soltar, girar e abraçar suas costas e dar uma queda. Porque aí, por mais que esteja. Tudo bem, tem muita gente que fala de inclusão, de lutar de igual para igual, mas existe um mínimo de ética de você, pelo menos, dar compatibilidade, que seja segurar um kimono no outro, e depois você faz esse movimento, mas perto. Agora você solta e. Assim, eu achei muita deslealdade, muita covardia, entendeu? Isso aconteceu. Foi uma coisa que estava entrando em detalhe de tipo. Uma coisa que aconteceu que eu fiquei bem chateado. Isso já faz uns 2, 3 anos e o cara era até meu amigo. Depois disso, não fomos mais, entendeu? Nunca Mas, falei com ele mais, mas achei um pouquinho chato essa situação de tipo, ele foi covarde pra caramba, entendeu? mas isso só aconteceu Treino. por causa da questão da Sim, deficiência visual, claro, porque você não sim. consegue ter essa. E É, é não, mancada é. mesmo, então. Foi, eu achei até por ser um treino, sabe? Mas é que assim, eu sou um cara que eu sou muito guerreirão, sou duro no treino, no campeonato, tudo. Então, assim, é difícil pro cara ganhar de mim, fazer um ponto até em treino, não é fácil. E tem uma galera que leva pro coração, então tem aquela vontade de fazer alguma coisa em mim, aí dá uma apeladinha, entendeu? Sim. Tem uma galerinha também que às vezes você tá fazendo guarda, assim, é o cara te solta de você, fica sem ângulo nenhum e tenta passar sua guarda pulando pro lado, te solta e tenta girar. Tem uma galerinha que tenta, mas essa foi a única vez que deu certo. O cara. E que não, o risco até de se machucar, porque assim, você tá tendo com um cara que você tem consideração, um colega. O cara sai para suas costas e te derruba. Assim, mas sem ser num golpe de um tempo só. O cara te solta, vai devagarzinho, sem fazer barulho, dá uns 5 6 segundos e te pega pelas costas, assim. Eu achei bem covardia. Foi a única vez que eu me irritei. Porque, assim, a gente tá lutando no campeonato, normalmente o juiz fala para pegar no kimono e tal, é natural. Qualquer pessoa com ética daria essa segurar o kimono para dar algum tipo de combatividade, concorda? Mas Sim. só que, assim, a partir do momento que tá ali no bololô, tem hora que você solta, não fica nem contato nenhum, o cara entra alguma queda. É natural, acontece. Entendeu? Agora o cara fazer isso por livre, espontânea malandragem, Você foi uma das percebe poucas que coisas. é Sim, intencionalmente, né? sim. Mas poucas coisas, mas a maioria da galera respeita. E graças a Deus, onde eu treino jiu-jitsu lá no Gigo, a galera, pô, cara, lá é o lugar que eu quero ficar para sempre, mano, porque a galera lá é muito bacana comigo e a galera gosta muito de mim, a galera me trata com respeito, assim. Eu tenho até um status, assim, de um cara que eu vejo que tem muita gente ali que me trata como um ídolo, tal, como um cara que é guerreiraço, me tratam assim com. Assim, se eu chego lá, se eu chegar atrasado, tá bom, ninguém dá bronca. Se eu tô mais cansado, eu treino menos. Se eu tô bem, eu treino pra caramba. A galera dá uma liberdade, me respeita, eles entendem que eu tenho a minha deficiência, que tem momentos que eu tô meio autônomo. Então, assim, os professores de lá são muito bacanas, assim, e a galera lá me trata assim, não que eu fui maltratado em outros lugares, mas lá talvez seja o lugar que valoriza mais o meu corre e a minha batalha, entendeu? É bem louco de te falar, né, cara? Mas E, é. Sim. e Sassá, você já deve ter visto alguma situação assim, que você até comentou aí Uhum. que teve os caras que brigou lá, né? No, Sim. já rola aquele negócio mesmo, tipo, de a pessoa guardar pro coração, É, guarda. tomar umas piabas lá e É isso. ficar de cara virada assim. Tem uma galera que é embaçada. Mas assim, eu entendo também que o ego do cara tem hora que conflita, né? Porque assim, você imagina, assim, sem citar nome, mas tem vezes que eu vou num treino, tem faixa preta que tem um monte de título bom, eu vou lá e faço um rola bem com o cara ou ganho do cara. Aí o cara pensa, pô, sou campeão internacional de jiu-jitsu tal, e já fiz lutas boas, já ganhei treinos ou até alguns campeonatos com pessoas que têm um certo nome e até mesmo tem patrocínios bons e tudo. Aí o cara, pô, o cara vive disso, tem um patrocínio bom. Chega no treino, toma uma escova do cego, isso deve mexer com o ego do cara. Aí o cara guarda pro coração, aí fica toda hora que quer rolar com você, entendeu? Aí, tipo, ele E quer mostrar que ele. quer mostrar que ele vai te ganhar. E tem a galera também que tem um certo nome, rola com você uma, 2 vezes, toma um pau, não quer mais rolar. Tem a galera que faz isso também, entendeu? Tem uma galerinha aqui igual que assim, tipo, perde umas 2, 3 vezes, fala, não, de vez de tentar te superar, não, a galera tenta parar de rolar. Eu vou falar uma frase que uma menina falou pra mim, tinha uma academia que eu treinava,
Que aí tinha uma menina que ela era meio da recepção, mas ela também fazia parte do judô, mas é uma academia de jiu-jitsu. Aí ela chegou pra mim e falou: essas quatro, eu percebi assim que a maioria dos caras não gosta de treinar com você. Eles sempre saem de você. E eu vejo toda vez que você luta com eles, você ganha deles. Aí quando eles não querem perder. Então, assim, como que você vai evoluir se você tem um ego maior do que a vontade de evoluir? Aí eu fiquei pensando nisso daí, nunca esqueci essa frase que essa menina me falou, entendeu? E acontece bastante. Eu entendo também que deve ser difícil. Deve ser difícil de lidar, somente quem tem um certo nome de você tá fazendo uma luta parelha ou perder alguma luta para um cara que não enxerga. Existe um preconceito sobre isso, não tem como não ter, Uhum. né? Talvez eu no lugar do cara ficaria meio assim, só que o cara não para pra pensar que eu abdico de várias coisas, que eu tô sempre treinando, que eu faço de tudo para melhorar e que outra coisa, eu tenho um dom natural que Deus me deu, porque eu tenho, porque não tem como. Tudo que eu passo, tudo que eu fizer ainda fazer um bom nível de luta é porque é de Deus, né? Isso ninguém Sim. tira, né? Uhum. Isso é verdade que eu tenho comigo, entendeu? Sim, o jiu-jitsu é uma luta que tem muito contato, né? Sim, o tempo todo. Você acha que seria possível outras lutas, outras modalidades lutar sendo deficiente visual? Cara, Ou eu você tenho o acha que próprio judô, o judô também é fácil. Eu vou falar o que eu faço. O jiu-jitsu tem muito contato, para mim é fácil. O sim, judô também vou bem também. É um pouco mais complexo porque são mais quedas, mas eu vou bem, aprendi legal, dá para sim, competir bem. E o wrestling, que é sem kimono, que é um pouco mais difícil de contato, é um pouco mais difícil, mas dá. Agora, de contato, eu ouvi dizer que existe uma galera que faz taekwondo, deficiente visual que fazem taekwondo. Eu não consigo imaginar como seria, mas eu sei que existe. Só não sim, sei se é o taekwondo deles é o mesmo tipo de taekwondo que a gente entende de soco na cara. Eu não taekwondo não tem soco na cara, perdão. Mas tem chute e tem golpes de soco. Então eu não sei como que eles fazem isso. Só sei que eu ouvi dizer que existe, mas não imagino como seria. Mas na minha humilde opinião, lutas de grappling que é lutas agarradas, dá para fazer sem a visão. Agora, lutas de contato, mesmo dois deficientes, não, eu acho que é de mau gosto, entendeu? Acho bem difícil, entendeu? sim, Por exemplo, assim, a gente brincou aqui, foi mais uma brincadeira falando do Popó, não, perdão, do Bambam brincando de desafiar, mas aquele vai que cola, porque o cara rende bem. Se vai que rola uma luta com ele, seria uma hype bacana, entendeu? sim. Mais de grappling. Agora, se os caras chegar para mim e falar, não, faz uma luta com o Bambam, valendo não sei quanto de porrada, é impossível. Porque assim, mano, não é nem questão de ter medo, é questão que eu tenho que respeitar o público que vai assistir. Eu não vou ter condição de entregar nada. Como que eu vou fazer uma coisa que eu não tenho condição? Então, existe um certo bom senso do limite. E eu sou o cara que quebra os limites. Eu sou o cara que desafia o tempo, desafia a cegueira, desafia a loucura, desafia qualquer coisa de lutar com os caras jovens e estar sempre treinando com os melhores. Mas existe um certo limite existe um limite entre você superar e a chacota, entendeu? Eu não faço Uhum. chacota, eu faço superação, entendeu? Sim. Chacota você faz com nós lá fora, né? Lá fora foi. Não, mas com vocês é fácil, né? Vocês são, tre... vocês são praticamente um stand-up 24 horas por dia, né? Sassá, mano, muito obrigado pela sua Vá, participação. Cara, foi sensacional. Mano, demais. sim. Cara, Mano, eu não tenho nem palavras pra dizer o Você quanto. gostou de mim? Ah, eu adorei. Demais. Vai me levar para sua casa, morar lá uns meses? Não, Pior que não porque lá pode já tá brincar com esses o. caras, Lá né? já tá aqui lá o Jali Rabei. Já ia ver. Ali já veio, já tá O lá. Jali Não, aí Rabei tá ficou na casa sério, aí dele. ficou sério, aí ficou sério. Aí dá medinho. Mas continue, por favor, eu tô te É, interrompendo. muito obrigado pela participação, cara. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. A gente gostou muito. E, meu, quero que você deixe Sim. uma palavra aí de. Como Uma é que mensagem pode dizer? final É aí. uma mensagem final pra essa galera aí que tá, às vezes Sim. tá depressiva, às vezes tá com algum problema. E sei lá, se puder falar Sim. alguma É coisa pra você ajudar aquela, essa galera. assim. Então, primeiramente, agradecer o espaço, pô, foi Você muito gostou? bacana, gostei muito. Vocês fingiram que gostou bem também. Se não gostou, vocês fingiram bem pra caramba. Então, mas agradecer muito ao espaço a vocês, pô, foi bem bacana, pude passar um pouquinho da minha história. E meu objetivo é sempre motivar as pessoas, tal. E gostaria de mandar um grande beijo para minha esposa e para minha filha, Qual o nome da sua esposa? Andréia, e minha filha Ana Andréia, Beatriz. aqui, ó. Manda um beijo pra ela. Ô, André, um beijo para você, meu amor. Um beijo para você, minha filha, que eu amo demais vocês. Vocês são minha fonte de inspiração para minha vida. Nas outras coisas, às vezes eu fiquei mais tímido de falar, mas essa, como vocês não estão aqui, aí eu posso falar, porque ela é tímida, cara. Ah, É isso, então é esse tipo de agradecimento que eu tenho para fazer. E falar que eu gostei muito, porque eu pude falar um pouquinho da minha história, pude falar um pouquinho da motivação. Espero conseguir motivar algumas pessoas, quem está mais para baixo,
pô, se motivem, cara. Aí também aquela coisa, gostaria de deixar minha mídia social, Claro, por favor. que é @IvanSasquatch, com TH no final, depois vocês colocam para mim, por favor. Sim. E falar também que eu tô assim, tô na busca de patrocínio, de apoio. Qualquer tipo de apoio é bem-vindo. Quem puder me ajudar, eu tô aí na batalha. Pô, cara, vamos ajudar aí um cara batalhador aí, cara. Sei que o Brasil sempre ajuda as pessoas que merecem e eu sou um grande merecedor. Então é isso. E, pô, cara, foi legal pra caramba. E, gente, desculpe uma piadinha mais besta ou Nada. outra, mas assim, foi muito sem maldade, muito de bom coração. E aquela coisa, eu fui um pouco eu mesmo, porque assim, eu quero mostrar que não é porque eu sou deficiente visual que eu vou ser triste, eu vou ter. Não, eu sou alegre pra caramba, sou bem resolvido, feliz pra caramba. Cara, e a deficiência não me deixa triste por nenhum momento. E também a batalha no jiu-jitsu tem um lado que eu amo muito, tem um lado que é difícil, mas tem um lado que eu amo muito. E eu sei que uma hora vai dar certo. Uma hora eu vou estar, qualquer dia eu vou chegar aqui e falar pra vocês, pô, consegui um patrocínio bacana, tô conseguindo lutar até fora, até em grandes E eventos se e tal, você vai ser bacana. se você conseguir o patrocínio, a gente quer que você venha aqui. Cara, eu vou vir quantas Pra vezes gente você divulgar quiser. e divulgar os caras também, que for Sim, patrocinar. cara, eu sou um cara muito grato. Todo mundo que me patrocinar, que me apoiar, eu vou estar sempre falando, sempre correspondendo, entendeu? Cara, e confia em mim, cara. Eu vendo bem, cara. Eu vendo bem, só confia pra vocês verem, tá bom? Mas é isso aí. Falei tudo que eu tinha pra falar, graças a Deus. Tinha também a questão acho que é Sim. dos bolos de pote, acho da sua esposa, que ela faz. Cara, Isso, que era pra isso. lembrar você. Sim. Você já esqueceu, já, né? Na verdade, isso aí eu acho que é mais. Minha esposa não é muito de divulgar quem é mais do Henrique, mas vamos falar assim. Então, como eu falei para vocês naquele momento, eu completo a minha renda com bolo de pote, bolo de festas, pão de mel. Essas coisas em geral, docinhos em geral e torta de frango, entre outras coisas. Minha esposa é uma puta de uma confeiteira, uma puta de uma cozinheira, ela é top. Então, se alguém tiver interessado, pode mandar no direct do meu Instagram mesmo, que minha esposa não tem, ela é bem tímida, cara. Mas aí manda nesse @IvanSasquatch, me segue, manda alguma coisa. Se gostou, manda alguma coisa. Se não gostou, também não manda. E se tiver interessado em comprar alguma coisinha aí para dar aquela fortalecida, só procurar os doces no @IvanSasquatch que a gente tá lá. Aí a gente troca contato, tudo vai ser bem bacana. E se quiser saber da minha vida, me conhecer também, quiser falar piada também, é só mandar no direct. É isso. É isso Obrigado aí. também, Eu que Viva Sorte, por ter agradeço vindo. muito, Que cara. bom que você falou que gostou, né? Então, que bom Cara, que você eu amei. gostou. Gostar foi pouco, A cara. gente gostou muito, a gente se emocionou muito também com a sua história. E Vocês ficaram com o olho lacrimejado? Pra lógico. caralho. Se eu tivesse nas costas de você, então, hein, meu Deus, Nossa. E aí, vocês iam chorar mais. Desse tamanho aí, né? Meu Deus. Mas brincadeiras à parte, cara, eu me senti solto, me senti você ficou solto? muito. Soltinho, então, né? Sim. Então, eu me senti solto, me senti feliz e eu fiz muito, cara, muito bacana, foi muito gostoso, eu fiz muito de coração, foi muito, muito legal. Eu me diverti. E aquela coisa, se uma coisa ou outra ofender alguém, assim, for cancelado, mas pelo menos eu vou aparecer mais. Mesmo se for para aparecer mais, não tem hype ruim também. Se for para melhorar ou chegar em algum ponto, que seja. Não, Mas eu espero ter fortalecido o trabalho de vocês, porque Pra vocês são bem caralho, pra batalhadores, cara. a gente sempre gosta de falar assim, eu e o Rafa, a gente sempre conversa, né? Sim. A gente gosta sempre de conhecer, de conversar com pessoas que a gente não conhece, né? A gente conhecia, assim, a sua história mais ou menos por cima, a gente não quis saber muito pra gente poder conhecer aqui agora, Deixar sabe? rolar, né, cara? Pra deixar rolar pra gente, sabe? Pra gente Sim. ter aquela coisa de, no momento certo de estar conhecendo, né? Sim. E a gente gostou muito do papo. Cara, assim, quando você quiser aparecer, a casa é sua. Nossa, cara, e vocês me ofereceram um monte de coisa gostosa aqui. Eu vou voltar mais. Hein? Aparece ele aqui, Não, tá cara. vendo aqui, velho? Já era. Meu, mas assim, eu acho que assim, eu tenho muita. Eu senti muita esperança agora aqui em vocês, e eu acho que é possível, daqui uns alguns meses para frente, ainda nesse ano, eu vim aqui para agradecer vocês, nem que seja para agradecer pessoalmente, porque através da força de vocês eu consegui algum apoio, algum patrocínio. Vocês vão ver. Vai sim. Deus tá com nós. Quem é Tá, contra com nós, né? certeza. Se ele tá isso. com nós, quem tá contra nós. É verdade. Queridão, tem algumas palavras finais aí? Só agradecer, mano. Eterna gratidão. Obrigado pela participação. Foi um papo muito foda. Onde a gente chorou de emoção, chorou de rir também, tá ligado? É tipo. Aham, Eu acho que é muito isso. Sim. É essa verdade que você passa, tá ligado? É tipo. verdade. Mano, não tenho o que falar. Foi muito foda. Obrigado Da mesmo. hora. Obrigado. E é isso, a gente encerrando mais um Dona Mara Podcast. Obrigado você que ficou até o final. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa aquele like, compartilha se você gostar do conteúdo. A gente vai deixar um QR Code aí, você que quer patrocinar nosso trabalho aí.
fica à vontade de fazer uma doação aí. E segue a gente nas redes sociais, a gente está em todas, você vai achar a gente como @Dona Maracast, no TikTok, no X, no Instagram, no Facebook. A gente também está nas plataformas digitais, no Deezer, Spotify, Amazon Music também. E é isso. É isso, gente. Muito obrigado. Novamente, sabe? Muito obrigado pela participação. E É até o isso. próximo episódio. Até a Falou! próxima. Valeu!